Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. (11 de março de 2001). Querido Franklin, parece que aquela história do Andy Williams desencadeou uma febre de crimes de imitação. Mas, afinal, eles são todos crimes imitados, não concorda? Houve mais 4 matanças na escola naquela primavera de 1998. Lembro-me claramente de quando veio a notícia da primeira, porque foi no mesmo dia em que o Dr. Sarratian fez os desenhos da prótese da Célia e tirou o molde de sua órbita. Célia ficou extasiada quando ele pintou minuciosamente a mão íris de seu olho sadio. Fiquei surpresa por não fazerem o escaneamento por computador, e sim ainda um desenho com pincéis finos e aquarelas. Ao que parece, pintar a íris é uma arte e tanto, já que cada olho é tão singular quanto uma impressão digital. E até o branco do olho tem uma tonalidade característica. Com certeza, esse foi o único componente de todo o processo angustiante que poderia passar por atraente. Quanto à feitura do molde, garantiram-nos que não seria dolorosa, embora Célia pudesse experimentar um certo desconforto, um termo adorado pela classe médica e que parece ser sinônimo de uma agonia que não é da gente. Ainda que o enchimento de sua órbita com uma massa branca fosse indiscutivelmente desagradável, ela só deu uns gemidinhos, não chegou propriamente a chorar. A valentia da Célia era de uma desproporção ímpar. Ela foi um soldadinho estoico ao perder um olho, mas continuava a berrar feito louca quando detentava mofo na cortina do chuveiro. Enquanto o assistente recolocava o conformador e punha uma nova venda no olho de Célia, perguntei a Kriko Sarratian, como quem não quer nada, o que o havia atraído para esse ramo de atividade. Ele me contou que, aos 12 anos, ao pegar um atalho pelo quintal de um vizinho, havia trepado numa cerca de hastes pontiagudas, escorregou e a ponta de uma haste de ferro em forma de seta. Deixando o resto por conta da minha imaginação, misericordiosamente, ele disse: fiquei tão fascinado com o processo de fabricação da minha prótese, que resolvi que havia descoberto minha vocação. Incrédula, tornei a olhar para seus olhos castanhos calorosos, que fazem lembrar os de Omar Sharif. Você ficou surpresa, disse ele, em tom amistoso. Eu não tinha reparado, admiti. Você vai descobrir que isso é comum. Depois de colocada a prótese, muita gente jamais saberá que Célia só tem um olho. E há maneiras de disfarçar, mexer a cabeça em vez dos olhos, ao olhar para alguém, por exemplo. Eu lhe ensinarei. Quando ela estiver pronta. Senti-me grata. Pela primeira vez, a enucleação dela não me pareceu o fim do mundo e cheguei até a me perguntar se a distinção conferida pela invalidez, bem como a força que ela poderia despertar, não ajudaria Célia a se tornar ela mesma. Quando nós duas voltamos do Upper East Side, você já tinha chegado e estava instalado na sala íntima com Kevin, diante de um daqueles festivais de episódios sucessivos de Happy Days apresentados no Nick at Night. Da porta, comentei: os anos 50 que nunca aconteceram. Continuo esperando que alguém conte a Ron Howard sobre o Sputnik, o macartismo e a corrida armamentista. E acrescentei, em tom pesaroso, embora eu perceba que vocês estão se entrosando. Naquela época, eu sempre esbanjava uma ironia carregada nas frases e expressões de efeito norte-americanas que entravam em moda, como se assegurasse com luvas de borracha. Do mesmo modo, tinha explicado à professora de inglês de Kevin que a utilização errada da palavra literalmente era uma das minhas questões, com uma piscadela e um aceno exagerados que só podem ter deixado a mulher perplexa. Eu sempre havia pensado na cultura norte-americana como um esporte para espectadores, sobre o qual eu podia formular julgamentos das arquibancadas elevadas do meu internacionalismo. Hoje em dia, porém, junto-me à imitação dos comerciais de cerveja quando meus colegas de trabalho na Travei RUS gritam em uníssono que há. Uso impactar como verbo transitivo e omito as aspas afetadas. A verdadeira cultura a gente não observa, incorpora. Eu vivo aqui. E, como não tardaria a descobrir da maneira mais sofrida, não existe uma cláusula opcional de não participação. Nosso filho, no entanto, era capaz de ler tudo o que eu acabei de dizer, e mais até, na minha pronúncia desdenhosa de entrosando. Será que há alguma coisa, ou alguém, a quem você não se sinta superior? Perguntou-me,
olho no olho. Tenho sido franca com você a respeito dos meus problemas com esse país, respondi tensa, deixando pouca dúvida de que essa franqueza era fonte de pesar e fazendo minha única alusão, talvez, a nosso jantar desastroso no Hudson House. Mas não sei o que lhe dá a ideia de que me sinto superior. Já notou que você nunca fala dos norte-americanos como nós? Disse Kevin. É sempre eles. Como se você estivesse falando dos chineses, ou coisa assim. Passei boa parte da minha vida adulta fora do país e é provável que eu... fez ele, rompendo o contato visual e tornando a fixar os olhos na tela. Eu só queria saber o que faz você se achar tão especial. Eva, sente aí e participe da diversão, você disse. Esse é o episódio em que o Rishi é obrigado a sair com a filha do patrão sem conhecê-la, e aí ele faz potsi. O que significa que você já ouviu 20 vezes, repreendi-o afetuosamente, sentindo-me grata por você ter me salvado. Quantos Happy Days já passaram em sequência? 3 ou 4. Esse é o primeiro. Ainda tem mais 5. Antes que eu me esqueça, Franklin, fiz o Dr. Sarratian concordar com o vidro, afagando o cabelo louro e fino de Célia, sentada em meu colo. Abstive-me de citar o que seria feito de vidro. Já coubera a mim mais cedo, naquela tarde, a tarefa de desiludir nossa filha da expectativa de que seu novo olho pudesse enxergar. EVA, cantarolou você, sem disposição para brigas. Os polímeros são o que há de mais avançado. Essa criolita alemã também é. Menos infecções, menos probabilidade de quebras. Polímero é só um nome sofisticado para plástico. Detesto plástico. Encerrei a discussão. O material é tudo. Olhe só, você assinalou a Kevin. O Rishi se livra do encontro e acontece de a garota ser um tesão. Eu não queria estragar sua festa, mas a missão de que tinha acabado de voltar era muito penosa e não dava para eu começar a mastigar imediatamente o seu lanche visual de segunda. Franklin, são quase 7 horas. Será que podemos assistir ao jornal? Por favor. Chat-se exclamou você. Não ultimamente. O escândalo de Levinsky ainda continuava a aparecer em lasciva câmera lenta. Ultimamente, é impróprio para menores. Voltei-me polidamente para nosso filho. Kevin, será que você se importa muito se, depois que terminar esse episódio, nós mudarmos para o noticiário? Kevin estava afundado na poltrona, com os olhos a meio mastro. Tanto faz. Você cantou a música tema, acompanhando a televisão, Monday, Tuesday, Happy Days. Enquanto eu me ajoelhava para tirar um pouco de massa branca da testa de Célia. Na hora exata, mudei para o Jim Lehrer. Era a matéria principal. Fugindo à regra, nosso presidente teria que manter a braguilha fechada para dar espaço a 2 garotinhos desagradáveis de seu estado de origem, o mais velho dos quais tinha completos 13 anos, o menor, apenas 11. Dei um gemido, desabando no sofá de couro. Mais um? Não. Do lado de fora da VCID, uma escola de ensino fundamental em Jonesboro, no Arkansas, Mitchell Johnson e Andrew Golden tinham ficado à espreita, escondidos nas moitas com roupas camufladas, depois de dispararem o alarme de incêndio da escola. Quando os alunos e professores saíram do prédio, os dois tinham aberto fogo com um rifle Ruger calibre 44 e um rifle de caça 30.06, matando 4 meninas e uma professora, e ferindo outros 11 estudantes. Também ferido, nem que fosse apenas por uma desilusão amorosa, o menino mais velho parecia ter avisado a um amigo, na véspera, com fanfarronice cinematográfica, que tenho que matar uns e outros, enquanto o pequeno Andrew Golden havia jurado a um confidente que planejava atirar em todas as garotas que já romperam comigo. Apenas um menino fora ferido, as outras 15 vítimas eram mulheres. Idiotas de merda, rosnei. Epa, Eva, você censurou. Olha a linguagem. Mais mergulhos na autocomiseração. Retruquei. Oh, não. Minha namorada não gosta mais de mim. Vou matar 5 pessoas. E toda aquela titica armênia? Perguntou Kevin, lançando-me um olhar cortante feito aço. Oh, não tipo assim. Há 1 milhão de anos os turcos eram os bandidões, e agora ninguém se incomoda. Isso não é autocomiseração. Eu dificilmente equipararia o genocídio a levar um fora. Rebati. Caçou Kevin entre dentes. Nossa, dá um tempo. E que história é essa de querer matar todas as garotas que já romperam com ele? Zombei. Será que dá para você calar a boca? Disse Kevin. Kevin? Você repreendeu. Bem, estou tentando acompanhar isso e ela disse que queria ver o noticiário. Era comum Kevin falar da mãe como eu falava dos norte-americanos. Nós dois preferíamos a terceira pessoa. Mas o guri tem 11 anos. Eu também detestava gente que falava na hora do jornal, mas não consegui me conter. Quantas namoradas isso pode significar? Em média, disse nosso especialista residente. Umas 20. Ora, quantas você já teve? Perguntei. Zó. A essa altura, Kevin estava tão afundado que quase se deitara e sua voz tinha um chiado áspero que ele logo passaria a empregar o tempo todo. É só trepar e largar. Ei, Casanova! Exclamou você. É nisso que dá a gente ensinar as verdades da vida a um garoto aos 7 anos. Mamãe, quem são trepar e largar? É que nem o Tweedledum e o Tweedledee. Célia,
Meu bem, respondi, voltando-me para nossa menina de 6 anos, cuja educação sexual não parecia muito urgente. Você não quer ir brincar na sala de jogos? Estamos vendo o jornal e isso não é muito divertido para você. 27 balas, 16 na mosca, calculou Kevin em tom apreciativo. E com alvos móveis. Sabe, para 2 garotinhos, até que é uma percentagem decente. Não, eu quero ficar com você, disse Célia. Você é minha amiga, mas eu queria um desenho, Célia. Hoje você não fez nenhum desenho para mim? O dia inteiro. Tá legal, mas ela se deixou ficar por ali, socando a saia. Então, pronto, primeiro me deu um abraço. Puxei-a para mim e ela pôs os braços em volta do meu pescoço. Eu não imaginaria que uma menina de 6 anos pudesse apertar com tanta força, e foi penoso ter que soltar os dedos dela de minha roupa, quando ela se recusou a largá-la. Depois de ela se arrastar para fora da sala, com uma parada no vão da porta para acenar com a mão em concha, flagrei você revirando os olhos para Kevin. Enquanto isso, um repórter na tela entrevistava o avô de Andrew Golden, de quem tinham sido roubadas algumas das armas do estoque que os meninos haviam feito, e que incluía 3 rifles de alta potência, 4 pistolas e um monte de munição. É uma tragédia terrível, disse o homem, com a voz fraquejando. Nós perdemos. Eles perderam. A vida de todo mundo está destruída. Pode apostar, comentei. Quero dizer, o que poderia acontecer, se não eles serem capturados, presos e trancafiados por toda a eternidade? Em que é que eles estavam pensando? Eles não estavam pensando, disse você. Está brincando? Perguntou Kevin. Esse troço precisa de planejamento. É claro que eles estavam pensando. É provável que nunca tenham pensado tanto em toda a porcaria da vida deles. Desde a primeira vez em que eles haviam ocorrido, Kevin falava desses incidentes como se fossem seus e toda vez que o assunto vinha à baila, assumia um ar de autoridade que me dava nos nervos. Eles não estavam pensando no que vem depois, repliquei. Podem ter pensado em seu ataque imbecil, mas não nos 5 minutos seguintes, muito menos nos 50 anos seguintes. Eu não teria tanta certeza, disse Kevin, pegando um punhado de biscoitos de tortilha com queijo fluorescente. Você não estava ouvindo, como de praxe, porque a Célia tinha que ganhar seus abracinhos apertadinhos. Eles têm menos de 14 anos. Pela lei do Arkansas, o Batman e o Robin aí vão estar de volta no Batmóvel aos 18. Isso é um absurdo. E com os autos do processo trancados sob sigilo. Aposto que todo mundo em Jonesboro está mesmo ansioso por isso. Mas você não pode imaginar a sério que primeiro eles foram à biblioteca jurídica e consultaram o Código Penal. Cantarolou Kevin, evasivo. Como é que a gente vai saber? Enfim, talvez seja besteira ficar pensando no futuro o tempo todo. É só adiar bastante o presente que ele, tipo assim, nunca acontece, sacou? Eles aplicam sentenças mais brandas aos menores por um bom motivo, disse você. Esses garotos não tinham ideia do que estavam fazendo. Você não acha isso? Contrapôs Kevin, em tom cáustico. Se nosso filho se ofendia com minha ridicularização da angústia adolescente, é possível que se sentisse ainda mais insultado pela sua compaixão. Nenhum menino de 11 anos tem uma apreensão real da morte, disse você. Ele não tem um conceito real das outras pessoas, de que elas sentem dor, sequer de que existem. E o seu futuro como adulto também não é real para ele, o que torna muito mais fácil jogá-lo fora. Pode ser que o futuro dele seja real para ele, objetou Kevin. Vai ver que o problema é esse. Ora, vamos, Kel, fez você. Todos os garotos desses ataques vieram da classe média. Não são caras de um esgoto urbano qualquer. Esses meninos tinham pela frente uma vida com casa própria, carro e um emprego de diretor, com férias anuais em Bali ou coisa parecida. Rosnou Kevin. Foi o que eu disse. Sabe de uma coisa? Perguntei. Quem é que liga a mínima? Quem se incomoda em saber se atirar em gente ou não é real para esses garotos? E quem se incomoda com seus rompimentos dolorosos com namoradas que ainda nem têm seios? Isso não vem ao caso. O problema são as armas. As armas de fogo, Franklin. Se não houvesse armas espalhadas na casa dessas pessoas feito cabos de vassoura, nenhum desses. Ai, meu Deus, lá vem você de novo, você disse. Você ouviu Dilleher dizer que, no Arkansas, não é ilegal nem mesmo os menores terem armas de fogo. Eles as roubaram. Elas estavam lá para ser roubadas. E os 2 meninos tinham seus próprios rifles. É um absurdo. Se não houvesse armas de fogo, esses 2 cretinos dariam um chute num gato, ou, o que é a sua ideia de como resolver divergências, socariam a cara das namoradas. Um nariz sangrando e pronto, vai todo mundo para casa. Essas fuzilarias são tão ocas que acho que nos sentiríamos gratos por encontrar uma titica de lição nelas. Certo. Eu entendo que se restringam às armas automáticas, disse você assumindo aquele tom pontificante que para mim era desgraça da função parental. Mas as armas de fogo vieram para ficar. São uma parte importante desse país. Com o tiro ao alvo e a caça, para não falar na legítima defesa. Você parou, porque era óbvio que eu tinha parado de escutar. A resposta, se é que existe alguma, são os pais. Você recomeçou?
agora andando pela sala e elevando a voz acima da televisão, de onde a cara grande e gorda diamante desprezada de Mônica Lewinsky lançava olhares desejosos mais uma vez. Pode apostar até o último tostão que esses garotos não tinham ninguém para quem se voltar. Ninguém com quem pudessem realmente se abrir, em quem pudessem confiar. Quando você ama os filhos e se faz presente para eles, os leva para sair, para visitar museus e campos de batalha, arranja tempo para eles, e confia neles e manifesta interesse pelo que eles pensam, sabe? E aí esse tipo de salto no precipício não acontece. E, se você não acredita em mim, pergunte ao Kevin. Mas, para quebrar a rotina, Kevin exibiu seu escárnio abertamente. Tá, papai. Faz mesmo uma enorme diferença para mim eu poder contar qualquer coisa a você e à mãe, especialmente quando eu sofro toda essa pressão dos pares e o resto da porcaria. Você sempre me pergunta que videogames eu jogo, ou qual é o meu dever de casa, e eu sempre sei que posso recorrer a você nas horas de aperto. Bom, se você não pudesse recorrer a nós, parceiro, não acharia isso tão engraçado, resmungou você. Célia tinha acabado de voltar pé ante pé para a entrada do escritório, onde ficou parada, balançando um pedaço de papel. Tive que lhe fazer sinal para entrar. Ela sempre havia parecido indefesa, mas essa sua mansidão serviu de keynesiana de pequeno te era nova, e eu esperava que fosse só uma fase. Depois de reapertar as bordas de seu curativo oclusivo, eu a pus no colo para admirar seu desenho. Era desanimador. O jaleco branco do Dr. Sarratian fora desenhado num tamanho tão grande que a cabeça ficava fora da página. O autorretrato de Célia só chegava até o joelho do oculista. E, embora seus desenhos em geral fossem leves, hábeis e meticulosos, ela havia desenhado, no lugar em que deveria estar seu olho esquerdo, um rabisco amorfo que lhe rompia o contorno da face. Enquanto isso, você perguntava, falando sério, que algum aluno da sua escola parece instável. Alguém fala em armas de fogo, em algum momento, ou brinca com jogos sanguinários, ou gosta de filmes violentos. Você acha que uma coisa dessas pode acontecer na sua escola? E, pelo menos, há algum orientador por lá, algum profissional com quem os garotos possam falar, se estiverem tristes. Em linhas gerais, é provável que você realmente quisesse respostas a essas perguntas, mas a intensidade de papai, atencioso com que elas saíram, as fez soar oportunistas. Kevin sacou você antes de responder. As crianças têm um radar bem sintonizado para captar a diferença entre um adulto interessado e um adulto que faz questão de parecer interessado. Em todas aquelas ocasiões em que me abaixei junto do Kevin, depois do jardim de infância, e perguntei o que ele tinha feito naquele dia, já aos 5 anos ele era capaz de saber que eu não me importava. Toda a galera da minha escola é instável, papai, disse ele. Eles só jogam jogos de computador violentos e não veem nada a não ser filmes violentos. A gente só procura a psicóloga para sair da aula, e tudo que diz a ela é besteira. Mais alguma coisa? Desculpe, Franklin, eu disse, levantando Célia para sentá-la a meu lado. Mas não vejo como mais algumas conversas francas possam frear o que está claramente virando uma espécie de modismo. Está se espalhando como os Teletubbies, só que, em vez de ter um boneco de borracha com um televisor na barriga, todo adolescente tem que dar tiros na escola. Os acessórios obrigatórios deste ano são um celular de Guerra nas Estrelas e uma semiautomática do Rei Leão. E uma história triste para acompanhar, sobre ser perseguido pelos outros ou chutado por uma carinha bonita. Seja um pouco compreensiva, contrapôs você. Esses meninos são perturbados. Precisam de ajuda. São também meninos imitadores. Você acha que não ouviram falar das escolas de Moses Lake e West Palm Beach? De Bethel, Pela e Paducah? As crianças veem as coisas na televisão, escutam os pais conversando. Escrevo o que estou lhe dizendo, todo o acesso de raiva bem armado que acontece só faz aumentar a probabilidade de outros. Este país inteiro está perdido, todo mundo copia todo mundo, e todos querem ser famosos. A longo prazo, a única esperança é que essas fuzilarias se tornem tão comuns que deixem de ser notícia. 10 garotos são baleados numa escola primária de Des Moines e a matéria sai na página 6. Todo modismo acaba deixando de ser a coisa mais legal do mundo e, se Deus quiser, em algum momento, os garotos descolados de 13 anos simplesmente não vão querer ser vistos com um revólver Mark 10 na segunda aula. Até lá, Kevin, eu ficaria de olho em qualquer colega seu que comece a se lamuriar e a usar roupas camufladas. Quando recomponho essa minha espinafração, não posso deixar de observar a lição implícita nela. Se era inevitável que as matanças na escola virassem uma banalidade, era melhor que os adolescentes ambiciosos, com predileção por manchetes, fizessem suas apostas enquanto a ideia estava em alta. Pouco mais de um mês depois, em Edimburgo, na Pensilvânia, Andrew Woos, de 14 anos, um belo dia prometeu tornar memorável o seu baile de formatura da 8ª série, e foi o que fez no dia seguinte. No pátio do Knicks Place, às 10 horas da noite, quando 240 formandos dançavam ao som de My Heart Will Go On, do filme Titanic, Woos baleou fatalmente na cabeça um professor de 48 anos com a pistola calibre 25 do pai. Do lado de dentro disparou vários outros tiros, ferindo 2 meninos e atingindo de raspão uma professora.
Ao fugir pelos fundos, fui detido pelo dono do Nick's Place, que segurava uma espingarda e convenceu o fugitivo a recuar diante de um poder de fogo superior. Como os jornalistas se apressaram a observar, para acrescentar um toque bem-vindo de bom humor, a canção tema do baile era Ivy Head The Time of My Life. Cada um desses incidentes foi destacado pela triste lição que se conseguiu espremer deles. O apelido de Wurz era Satanás, o que fez eco com a comoção causada pelo fato de que Luke Woodon, da escola de Pelo, estava envolvido num culto satânico. Wurz era fã de um vocalista andrógeno de heavy metal chamado Marilyn Manson, um homem que dava pulos no palco usando um delineador mal aplicado, de modo que esse cantor, que só estava tentando ganhar uma grana honesta com o mau gosto adolescente, passou um tempo sendo deplorado nos meios de comunicação. De minha parte, fiquei sem jeito por ter zombado tanto das precauções tomadas no baile de 8ª série do Kevin, no ano anterior. Quanto à motivação do atirador, ela soou amorfa. Ele detestava sua vida, disse um amigo. Detestava o mundo. Detestava a escola. A única coisa que o deixava contente era quando uma garota que lhe agradasse conversava com ele. Conversas que somos forçados a concluir que eram muito pouco frequentes. Talvez as matanças na escola já estivessem ficando batidas, porque a história de Jacob Davis, de 18 anos, em Fayetteville, no Tennessee, ocorrida em meados de maio, ficou meio perdida na confusão. Davis já tinha conseguido uma bolsa de estudos para a universidade e nunca se metera em encrencas. Um amigo comentou com os repórteres, um pouco depois. Ele nem era muito de conversa, mas acho que são esses que pegam a gente, os quietinhos. Do lado de fora da escola, 3 dias antes de os dois se formarem no ensino médio, Davis aproximou-se de outro formando que andava saindo com sua ex-namorada e deu 3 tiros no rapaz com um rifle calibre 22. Parece que o rompimento o deixará muito magoado. Talvez eu fosse impaciente com os melodramas amorosos da adolescência, mas, em matéria de assassino, Davis foi um cavalheiro. Deixou um bilhete no carro, garantindo aos pais e à ex-namorada que os amava muito. Praticado seu ato, ele depôs a arma, sentou-se ao lado dela e pôs a cabeça entre as mãos. Ficou assim até a polícia chegar e, nessa hora, segundo noticiaram os jornais, entregou-se sem maior incidente. Dessa vez, anomalamente, fiquei comovida. Pude compreender. Davis sabia que tinha feito uma idiotice, e soubera de antemão que era uma estupidez. E esses 2 fatos, concomitantemente verdadeiros, lhe dariam de presente o grande enigma humano, pelo resto de sua vida entre 4 paredes. Enquanto isso, em Springfield, no Oregon, o jovem Kipling Kinkel digeriu a lição de que acabar com a raça de apenas um colega já não era uma via segura para a imortalidade. Passados só 3 dias desde que Jacob Davis arrasou seus queridos pais, Kinkel, um guri magrelo de 15 anos, com cara de fuinha, subiu à aposta. Por volta das 8 da manhã, enquanto seus colegas da escola Tuston terminavam o café da manhã, ele entrou calmamente na lanchonete da escola, levando embaixo do sobretudo um revólver calibre 22, uma pistola Glock de 9mm e um rifle semiautomático calibre 22. Manejando primeiro a arma mais eficaz, Kinkel deu uma saraivada de tiros de rifle, estilhaçando janelas e fazendo os alunos se jogarem no chão para se proteger. 19 dos que estavam no refeitório foram baleados, mas sobreviveram, enquanto outros 4 alunos se feriram durante o pânico para fugir do prédio. Um estudante foi morto na hora, um segundo veio a falecer no hospital, e um terceiro também teria morrido se o rifle de Kinkel não tivesse ficado sem munição. Encostado na têmpora de um menino, o rifle fez clique, clique, clique. Enquanto Kinkel se atrapalhava para inserir um segundo pente na arma, Jake Ricker, de 16 anos, um integrante da equipe de luta romana da escola que fora baleado no peito, lançou-se sobre o atirador. Kinkel sacou uma pistola do sobretudo. Ricker agarrou a arma e a jogou longe, levando outro tiro na mão. O irmão caçula de Ricker pulou em cima do atirador e ajudou a derrubá-lo no chão. Quando outros estudantes se empilharam em cima dele, Kinkel gritou: "Atirem, atirem em mim agora." Diante das circunstâncias, fico bastante surpresa que não o tenham feito. Ah, e a propósito, uma vez detido, Kinkel aconselhou a polícia a dar uma olhada em sua casa. Uma encantadora casa de 2 andares num bairro endinheirado, com uma exuberância de abetos altos e rododendos, onde os policiais descobriram um homem e uma mulher de meia-idade mortos a tiros. Durante pelo menos 1 ou 2 dias, houve muitas evasivas na imprensa sobre quem seriam exatamente essas 2 pessoas, até a avó de Kinkel identificar os corpos. Fico meio desconcertado ao pensar em quem a polícia imaginou que estaria morando na casa de Kinkel, além de seus pais. Bem, no contexto, essa foi uma história suculenta, de moral agradavelmente clara. O pequeno Kipling dera uma profusão de sinais de advertência que não tinham sido encarados com seriedade suficiente. Nas últimas séries do 1º grau, fora eleito o cara com maior probabilidade de desencadear a Terceira Guerra Mundial. Numa ocasião recente tinha feito uma exposição em sala de aula sobre como construir uma bomba. Em linhas gerais, predispunha-se a extravasar suas inclinações violentas nos mais inofensivos trabalhos escolares. Quando mandavam a gente escrever sobre o que faria num jardim, disse um estudante,
o Kipling escrevia sobre matar o jardineiro com o cortador de grama. Embora, por uma estranha coincidência, as iniciais de Kip Kinkel também fossem KK, ele era tão universalmente malquisto pelos colegas que, mesmo depois do espetáculo que deu na lanchonete, eles se recusaram a lhe dar um apelido. E o mais triste de tudo é que, justo na véspera da fuzilaria, ele fora detido por posse de uma arma de fogo roubada, mas o tinham soltado sob a custódia dos pais. E assim a ideia se espalhou. Os alunos perigosos deixam transparecer suas intenções. Podem ser identificados logo, podem ser impedidos. A escola de Kevin tinha agido com base nesse pressuposto durante a maior parte do ano letivo, embora cada notícia de uma nova matança aumentasse mais um pouquinho a paranoia. A escola Gladstone tinha ganho um ar de fortaleza militar, exceto pelo fato de que a suposição macartista corrente era que o inimigo estava do lado de dentro. Os professores tinham recebido listas de condutas desviantes a observarem nas assembleias escolares. Os alunos eram instruídos a comunicar à direção qualquer comentário vagamente ameaçador, mesmo que parecesse brincadeira. As redações passavam por um pente fino, em busca de um interesse pouco saudável por Hitler e pelo nazismo, o que complicou muito dar aula sobre a história europeia do século XX. Do mesmo modo, havia uma hipersensibilidade ao satânico, e assim o aluno da última série, chamado Robert Bellamy, conhecido pelo apelido de Bob Beelzebub, foi levado ao escritório do diretor para explicar e trocar seu apelido. Imperava uma literalidade opressiva, de forma que quando uma aluna agitada do segundo ano gritou, "Vou te matar!", para uma colega do time de vôlei que tinha deixado a bola cair, foi levada aos trancos para a sala da orientadora educacional e suspensa pelo resto da semana. Mas também não havia refúgio seguro no metafórico. Quando um batista devoto da aula de inglês de Kevin escreveu, num poema, "Meu coração é uma bala e Deus é meu atirador", a professora foi direto falar com o diretor, recusando-se a retomar as aulas enquanto o menino não fosse transferido. Até a escola de ensino fundamental de Célia ficou num mau humor fatal. Um garoto da primeira série foi suspenso por 3 dias por ter apontado uma coxa de galinha assada para a professora e dito pô, pô, pô. O mesmo acontecia no país inteiro, se é que se podia confiar nas piadinhas sarcásticas das colunas que comentavam as matérias principais do New York Times. Em Harrisburg, na Pensilvânia, uma menina de 14 anos foi despida e submetida a uma revista. Franklin. E em seguida suspensa por ter dito, durante uma discussão em sala de aula sobre matanças na escola, que entendia por que a garotada submetida a chacotas podia acabar pirando. Em Ponchatoula, na Louisiana, um garoto de 12 anos passou 2 semanas inteiras na casa de detenção de menores porque o aviso que deu a seus colegas da quinta série, na fila da lanchonete, de que ia pegá-los se eles não lhe deixassem batata suficiente, foi interpretado como uma ameaça terrorista. Num site na internet, chamado Buffet Vampires Lailair, um estudante de Indiana divulgou a teoria segundo a qual, de vez em quando, devia passar pela cabeça de muitos alunos do ensino médio que seus professores cultuavam o demônio. Insatisfeitos com uma simples suspensão, os professores moveram um processo por difamação e danos morais contra o menino e sua mãe. Um garoto de 13 anos passou 2 semanas suspenso porque, numa excursão escolar ao Museu Atômico de Albuquerque, perguntou, "Eles vão nos ensinar a construir bombas?" Outro garoto foi interrogado por um diretor só por estar carregando seu manual de química. Em todo o país, havia crianças sendo expulsas por usar sobretudos como Kipling Kinkel, ou simplesmente por se vestirem de preto. E minha história favorita pessoal foi a da suspensão de um menino de 9 anos, depois de apresentar em classe um trabalho sobre a diversidade e a cultura asiática, no qual escreveu uma mensagem de um biscoito da sorte. "Você terá uma morte desonrosa." Embora Kevin comumente se calasse sobre o que acontecia na escola, fez todo o possível para nos suprir de novidades apetitosas sobre essa escalada da histeria. O noticiário surtiu o efeito desejado. Você ficou mais temeroso por ele. Eu, com mais medo dele. Kevin gostava da sensação de parecer perigoso, mas obviamente encarava as precauções da escola como uma piada. "Se continuarem desse jeito", comentou certa vez, e foi astuto nesse ponto, "eles só vão encher a galera de ideias." Foi numa noite próxima da formatura, essa despencada da infância que tem sempre um toque apocalíptico para os formandos e que, por isso, talvez deixasse os professores nervosos, mesmo sem a ajuda de Kip Kinkel. Depois de seu jantar de praxe, uma comilança grosseira diante da geladeira aberta, Kevin refestelou-se na poltrona da sala e transmitiu a última notícia. Todo o corpo discente havia acabado de ser submetido a um encarceramento nas salas de aula por 4 períodos seguidos, enquanto a polícia vasculhava todos os armários e percorria os corredores com cães farejadores. E o que eles estavam procurando? Drogas. Kevin respondeu, descontraído. Ou poemas. "É esse disparate de Jonesboro e Springfield", disse você. "É óbvio que eles estavam procurando armas." "O que me mata mesmo", disse Kevin, espreguiçando-se e soltando as palavras feito fumaça de cigarro, "se vocês me perdoam a expressão, é que eles mandaram um memorando sobre essa revista aos professores. Sabem? Aquela panaca da professora de teatro, a Pagorski, largou os papéis na mesa dela e o Lenin viu. Fiquei impressionado, não sabia que ele sabia ler."
Enfim, a notícia se espalhou. A escola inteira sabia o que ia acontecer. Um garoto com um AK no armário teria tempo de sobra para reconsiderar a porra do esconderijo. Kevin, nenhum de seus colegas objetou a isso. Perguntei. Umas meninas. Sim, depois de algum tempo, disse ele, distraído. Ninguém podia ir fazer xixi, sabe? Aliás. E Kevin conseguiu dar um risinho ofegante. Aquela idiota da Ulanov mijou nas calças. Houve alguma coisa que assustasse particularmente a direção? Ou foi só qualquer coisa como, é quarta-feira, que tal brincarmos de cães farejadores? É provável que tenha sido uma denúncia anônima. Agora eles têm uma linha telefônica de emergência, pra gente poder dedurar os amigos. Com uma moeda de 25 centavos, posso sair da aula de ciência ambiental em qualquer dia da semana. Denúncia anônima de quem? Perguntei. Mãe, se eu lhe dissesse de quem foi, não seria anônima, não é? Bem, e depois de todo esse incômodo, pelo menos acharam alguma coisa. É claro que sim, murmurou Kevin. Uma porrada de livros da biblioteca com prazo de devolução vencido. Umas batatas fritas velhas que estavam começando a feder. Um poema bem picante e malicioso que deixou os caras ocupados por algum tempo, até eles descobrirem que era uma letra de uma música do Big Black. Aqui é o Jordan. A gente faz o que quer. E mais uma coisa. Uma lista. Que tipo de lista? Uma lista de 10 mais. Não do estilo, minhas músicas favoritas, mas do outro tipo. Você sabe. Com todos eles merecem morrer rabiscado no alto, em letras garrafais. Nossa! Exclamou você, erguendo o corpo na cadeira. Hoje em dia, isso não tem a menor graça. Não, eles não acharam engraçado. Espero que deem uma boa espinafrada nesse garoto. Você disse. Eu acho que vão fazer mais do que dar uma espinafrada. Bem, e quem foi? Perguntei. Onde encontraram a lista? No armário dele. E foi a coisa mais engraçada. Era o último cara de quem a gente podia esperar. O super cucaracho. Kel, disse você, em tom ríspido. Já adverti você sobre esse tipo de linguagem. Mil desculpas. Eu quis dizer o Cenoura Espinosa. Acho que ele anda transbordando de hostilidade étnica e ressentimento acumulado por causa do povo latino. Espere aí, disse eu. Ele não ganhou um prêmio acadêmico importante no ano passado. Não estou lembrado, disse Kevin, animadamente. Mas a suspensão de 3 semanas vai fazer um estrago danado no histórico escolar dele. Não é mesmo uma pena? Puxa, e a gente pensa que conhece as pessoas. Se todos sabiam que ia haver essa revista, por que esse menino, o Espinosa, não tiraria antes uma lista tão incriminadora de seu armário? Perguntei. Sei lá, respondeu Kevin. Acho que ele é amador. Tamborilei os dedos na mesa de centro. Esses armários, os do tipo que eu conheci quando era garota, tinham umas aberturas no alto. Para a ventilação. Os de vocês também têm. É claro, ele começou a se retirar da sala. Para conservar melhor as batatas fritas. Suspenderam o candidato a orador da turma, fizeram. Greiro Lanov urinar nas calças. Castigaram os poetas, os esportistas de pavio curto, a garotada que usava roupas mórbidas. Qualquer um com um apelido chamativo, uma imaginação extravagante, ou uma condição social não propriamente abastada, que marcasse o estudante como um pária, tornou-se suspeito. Pelo que eu podia ver, era uma guerra aos esquisitos. Mas eu me identificava com os esquisitos. Na adolescência, eu tinha traços armênios acentuados, marcantes, e não era considerada bonita. Tinha um sobrenome engraçado. Meu irmão era um João ninguém pouco falante e taciturno, que não tinha marcado pontos para mim no campo social como meu predecessor. Eu tinha uma mãe que vivia encerrada em casa, não me levava a lugar algum nem comparecia às cerimônias da escola, embora sua insistência em continuar a fabricar desculpas fosse muito delicada. E eu era uma sonhadora que fantasiava o tempo todo com a fuga, não só de Racine, mas da totalidade dos Estados Unidos. Os sonhadores não sabem se cuidar. Se eu fosse aluna da Gladstone em 1998, com certeza escreveria uma fantasia chocante, na aula de inglês da penúltima série, sobre acabar com o sofrimento da minha família desamparada, explodindo aquele sarcófago que era o 112 da Avenida em Derby e o mandando para o reino dos céus, ou então, num trabalho de estudos sociais sobre a diversidade. Os detalhes horripilantes com que eu descreveria o genocídio dos armênios deixariam transparecer um fascínio pouco saudável pela violência. Por outro lado, eu expressaria uma simpatia não recomendável pelo pobre Jacob Davis, sentado ao lado de sua arma com a cabeça nas mãos, ou, sem o menor tato, criticaria uma prova de latim como sendo de matar. De um jeito ou de outro, eu estaria ferrada. Mas o Kevin não era esquisito. Não que alguém percebesse. É verdade que tinha aquela história de exibir roupas diminutas, mas não se vestia todo de preto nem andava sorrateiro, metido num sobretudo. Roupas ínfimas não eram a fotocópia da lista oficial de sinais de advertência. Ele só tirava B e ninguém além de mim parecia achar isso surpreendente. Eu pensava com meus botões. Esse garoto é inteligente, a inflação das notas é uma constante e seria de se esperar que ele tirasse um A por acaso.
Mas não, Kevin dedicava sua inteligência a manter a cabeça abaixo do parapeito. Acho que chegava a exagerar. Quero dizer, as redações dele eram tão enfadonhas, tão sem vida e tão repetitivas que beiravam o desequilíbrio. Era de se supor que alguém notasse que aquelas frases quebradas e idiotizadas. Paul Revere montou num cavalo. Disse que os ingleses estavam chegando. Disse, os ingleses estão chegando. Os ingleses estão chegando, ponto. Equivaliam a enfiar 2 dedos no rabo do professor. Mas foi só quando escreveu um texto feito de propósito para repetir as palavras negrume, denegrecer e Nigéria, para o professor de História dos Negros, que ele arriscou o pescoço. No plano social, Kevin se camuflava com um número suficiente de amigos para não parecer assustadoramente solitário. Eram todos medíocres, mediocridades excepcionais, se é que isso existe, ou perfeitos cretinos, como Lenny Pugh. Todos adotavam uma abordagem minimalista da educação e não se metiam em confusões. É bem possível que levassem toda uma vida secreta por trás dessa cortina cinzenta de obediência bovina, mas, na escola deles, a única coisa que não levantava bandeira vermelha era ser suspeitamente insípido. A máscara era perfeita. Será que Kevin usava drogas? Nunca tive certeza. Você já se angustiava o bastante para saber como abordar o assunto, se adotando a via da retidão moral e denunciando todos os fármacos como o caminho certeiro para a loucura e a sarjeta, ou se bancando o regenerado que já pintou e bordou e se gabando de uma longa lista de substâncias que um dia devorou feito balas, até descobrir pelo caminho mais árduo que elas podiam estragar seus dentes. A verdade, que não havíamos chegado propriamente a esvaziar o armário de remédios, mas ambos tínhamos experimentado uma variedade de drogas recreativas, e não só nos anos 60, mas até um ano antes de ele nascer. Que viver melhor com a ajuda da química não tinha levado nenhum de nós dois para o hospício, ou sequer para o pronto-socorro, e que aquelas alegres viagens na montanha-russa mental eram muito mais fonte de saudade que de remorso, era inaceitável. Os 2 caminhos tinham armadilhas. O primeiro condenaria você como um quadradão que não fazia ideia do que ele estava dizendo, o segundo cheirava a hipocrisia. Lembrou-me de que você acabou mapeando uma espécie de curso intermediário e admitiu ter fumado maconha. Disse a ele em nome da coerência que estaria tudo bem se ele quisesse experimentar, mas que não se deixasse apanhar e que, por favor, não contasse a ninguém que você tinha feito outra coisa senão condenar qualquer tipo de narcótico. Quanto a mim, mordi a língua. Cá com meus botões, eu achava que engolir os comprimidos de êxtase talvez fosse a melhor coisa que podia acontecer com aquele menino. Quanto ao sexo, deixo a exatidão daquela basófia do trepar e largar para quem souber decidir. Se, de nós dois, eu dizia ser quem melhor conhecia o Kevin, era só no sentido de saber que ele era opaco. Sei que não o conheço. Pode ser que ele ainda seja virgem. Só tenho certeza de uma coisa. É que, se ele teve alguma relação sexual, foi uma coisa deprimente, curta, ofegante, de camisa. Aliás, era bem possível que ele andasse sodomizando Lenny Pugh. Isso é estranhamente fácil de imaginar. Por isso, pode até ser que Kevin tenha dado ouvidos à sua severa advertência de que, quando se sentisse pronto para o sexo, ele sempre usasse camisinha. Nem que fosse porque uma bainha gosmenta de borracha, cheia de gozo leitoso, tornaria seus encontros vazios muito mais prazerosamente sórdidos. Meu raciocínio é que não há nada na cegueira para a beleza que implique necessariamente uma cegueira para a feiura, pela qual Kevin desenvolveu há muito tempo uma predileção. Presumivelmente, há tantos matizes delicados do repulsivo quanto do deslumbrante, de maneira que uma mente cheia de malignidade não seria empecilho para um certo refinamento. Houve mais um assunto. No fim do ano letivo em que Kevin cursou a primeira série do ensino médio, com o qual nunca incomodei você, mas que agora menciono de passagem, a bem da exatidão. Você com certeza se lembra de que, no começo de junho, os computadores da AVAP foram contaminados por um vírus. Nossa equipe técnica descobriu a origem dele num e-mail habilmente intitulado de O Aviso, novo vírus letal em circulação. Ninguém mais parecia dar bola para cópias impressas dos dados nem para aqueles disquetes vagabundos, de modo que, como o vírus também infectou nosso drive de cópias de segurança, os resultados foram desastrosos. Num arquivo após outro, ou o acesso era negado, ou o arquivo não existia, ou aparecia na tela um monte de quadradinhos, rabiscos ou ondinhas. 4 edições diferentes foram atrasadas em pelo menos 6 meses, o que animou dezenas de nossas livrarias mais fiéis, inclusive as cadeias de lojas, a fazer encomendas generosas de The Wolf Guide e The Lonely Planet, quando a Wing e a Prayer não pôde satisfazer o animado mercado de verão com listagens atualizadas. Também não ganhamos muitos amigos quando o vírus foi enviado para todos os endereços de e-mail da nossa lista comercial. Nunca recuperamos inteiramente os negócios perdidos naquela temporada. Assim, o fato de eu ter sido forçado a vender a empresa, no ano 2000, por menos da metade do valor dela 2 anos antes, é atribuível, em certa medida, a essa contaminação. Para mim, ela deu uma contribuição substancial para o clima de estado de sítio que prevaleceu em 1998. Não falei com você sobre a fonte do vírus por vergonha. Eu nunca deveria ter andado bisbilhotando, diria você.
Deveria ter obedecido ao mandamento de todos os manuais parentais que manda respeitar a inviolabilidade do quarto de um filho. Se sofri consequências terríveis, eu tinha feito minha própria cama. Essa é a mais velha inversão que existe e é uma das favoritas dos desonestos no mundo inteiro. Quando uma pessoa descobre uma coisa incriminadora, por bisbilhotar onde não deveria, inverte imediatamente a questão e se acusa a bisbilhotice, para desviar a atenção do que foi descoberto. Não sei ao certo o que me levou a entrar lá. Eu tinha ficado em casa, em vez de ir à AVAP, para levar a Célia a mais uma consulta com o oculista e verificar sua adaptação à prótese. Havia bem pouca coisa no quarto de Kevin que despertasse a curiosidade, embora talvez tenha sido exatamente essa característica, aquele vazio misterioso, que me pareceu tão magnética. Ao entreabrir a porta, tive a forte sensação de que não devia estar ali. Kevin tinha ido à escola, você estava procurando locações, e Célia estava debruçada sobre um trabalho de casa que deveria tomar-lhe 10 minutos e que, portanto, levaria umas boas 2 horas, de modo que a chance de eu ser apanhada era pequena. Mesmo assim, meu coração acelerou e minha respiração ficou ofegante. Isto é besteira, eu disse a mim mesma. Estou na minha casa e, se for interrompida, o que é improvável, posso dizer que estou procurando louça suja. Naquele quarto, nem pensar, era imaculado. Você implicava com o Kevin por ele ser o ranzinza, tão maníaco pela arrumação. A cama fora feita com a precisão de um campo de treinamento militar. Tínhamos oferecido a ele uma colcha com carros de corrida ou com motivos do Caverna do Dragão, mas ele fora firme em sua preferência pelo bege liso. As paredes não tinham adornos, nenhum cartas do Oasis ou das Spice Girls, nem Marilyn Manson olhando de esguelha. As prateleiras da estante eram praticamente vazias, alguns livros didáticos, um único exemplar de Robin Hood. Os muitos livros que lhe déramos de Natal e de aniversário haviam simplesmente sumido. Ele tinha seu próprio televisor e seu som estéreo, mas praticamente a única música que o ouvirá tocar tinha sido um CD meio no estilo de Philip Glass, que punha em sequência frases geradas por computador, de acordo com uma equação matemática. Não tinha forma, picos nem vales, e se aproximava do ruído brando que ele também sintonizava na televisão, quando não estava assistindo ao Weather Channel. Os CDs que lhe déramos, na tentativa de descobrir do que ele gostava, também não estavam visíveis em parte alguma. Embora a gente pudesse arranjar protetores de tela encantadores, com golfinhos saltitantes ou naves espaciais em zoom, o do computador Gateway de Kevin meramente ostentava pontos ao acaso. Seria aquela a aparência do interior da cabeça dele? Ou será que o quarto também era uma espécie de protetor de tela? Bastaria acrescentar uma paisagem marinha acima da cama e seria como estar num quarto desocupado La Rede Quality Inn. Nem uma fotografia na mesa de cabeceira, nem uma lembrança na cômoda. As superfícies eram lisas e ausentes. Como eu teria preferido entrar numa verdadeira zona, cheia de heavy metal, de páginas em trás chamativas da Playboy, fedendo a malhas de ginástica sujas de lama e com uma crosta de sanduíches de atum de 1 ano de idade. Esse era o tipo e covil adolescente de entrada proibida que eu compreendia, no qual poderia descobrir segredos seguros e acessíveis, como um pacote de camisinhas embaixo das meias ou um saquinho de maconha enfiado num tênis fedido. Em contraste, todos os segredos do quarto de Kevin tinham a ver com o que eu não descobriria, como algum vestígio de meu filho. Olhando em volta, pensei, inquieta, ele poderia ser qualquer pessoa. Mas, quanto à pretensão de não haver nada para esconder, essa eu não engolia. Por isso, quando avistei uma pilha de disquetes na prateleira acima do computador, dei uma espiada neles. Escritos em letra de imprensa perfeitamente impessoal, os títulos eram obscuros. Nostradamus, Amo Você, D4X. Sentindo-me malintencionada, escolhi um, repus os outros como os havia encontrado e saí de fininho porta afora. No estúdio, inseri o disquete em meu computador. Não reconheci os sufixos no Drive A, mas não se tratava de arquivos usuais de editores de texto, o que me desapontou. Na esperança de encontrar uma agenda ou um diário particular, é possível que eu estivesse menos ansiosa por descobrir o conteúdo exato dos pensamentos mais íntimos de Kevin do que por confirmar que ao menos ele tinha pensamentos íntimos. Disposta a não desistir com facilidade, entrei no Explorer e carreguei um dos arquivos. Para minha perplexidade, o Microsoft Outlook Express apareceu na tela. E nessa hora a Célia me chamou da mesa de jantar, dizendo que precisava de ajuda. Afastei-me por uns 15 minutos. Quando voltei, o computador estava apagado. Tinha desligado sozinho, o que nunca havia feito sem receber essa instrução. Desconcertada, tornei a ligá-lo, mas só consegui mensagens de erro, mesmo quando tirei o disquete do Drive. Você já sacou tudo. Levei o computador para o trabalho no dia seguinte, para que meu pessoal do suporte técnico descobrisse qual era o problema. E encontrei o escritório inteiro andando de um lado para outro. Não era propriamente um pandemônio, mas parecia o clima de uma festa em que a bebida tivesse acabado. Havia editores conversando fiado nos cubículos uns dos outros. Ninguém trabalhava. Não podiam trabalhar. Não havia um único terminal funcionando. Mais tarde, fiquei quase aliviada quando George me informou que o disco rígido do meu PC estava tão corrompido que mais valeria eu comprar outro.
Talvez depois de destruído o objeto infeccioso, ninguém jamais descobrisse que o vírus fora enviado pela própria diretora executiva da AVAP. Furiosa com Kevin por ele guardar esse equivalente moderno de um escorpião de estimação, agarrei-me ao disquete por vários dias, como prova, em vez de inseri-lo de volta na prateleira dele, discretamente. Mas, quando me acalmei, tive de admitir que Kevin não havia apagado pessoalmente os arquivos da minha empresa e que o desastre fora culpa minha. Assim, uma tarde, bati à porta dele. Fui autorizada a entrar e a fechei atrás de mim. Ele estava sentado à escrivaninha. O protetor de tela piscava do seu jeito desconexo, um ponto aqui, outro ali. Eu queria lhe perguntar, comecei, dando um tapinha no disquete. O que é isso? Um vírus, disse ele, animado. Você não o carregou, não é? É claro que não. Apressei-me a dizer, descobrindo que mentir para um filho dá exatamente a mesma sensação de mentir para um dos pais. Minhas bochechas comicharam, como quando garanti à minha mãe, depois de perder a virgindade aos 17 anos, que tinha passado a noite com uma amiga de quem ela nunca ouvirá falar. Mamãe tinha percebido, Kevin também. Quero dizer, revisei minha afirmação, em tom pesaroso, só o carreguei uma vez. Só precisa ser uma vez. Ambos percebemos que seria ridículo eu ter entrado escondida no quarto dele, surrupiado um disquete, com o qual em seguida havia destruído meu computador e paralisado meu escritório, e depois chegar num rompante e acusá-lo de sabotagem industrial. Por isso, o diálogo prosseguiu com certo equilíbrio. Por que você tem isso? Perguntei, respeitosamente. Tenho uma coleção. Não é uma coisa esquisita para se colecionar. Não gosto de selos. Nessa hora exata, tive um pressentimento do que ele diria se você rompesse quarto adentro, decidido a descobrir por que diabo ele tinha uma pilha de vírus de computador na escrivaninha. Bem, depois de assistirmos ao Silêncio dos Inocentes, resolvi que queria ser agente do FBI. E você sabe que eles têm toda aquela força-tarefa tipo assim que rastreia os hackers que espalham esses vírus terríveis de computador, não é? Pois então, estou estudando os vírus e tudo mais, porque isso é mesmo um problema enorme para a nova economia e a globalização, e até para a defesa do nosso país. O fato de Kevin ter me poupado dessa encenação, ele colecionava vírus de computador, fim de papo, e daí? Fez eu me sentir estranhamente lisonjeada. Assim, perguntei, timidamente, quantos você tem? 23. Eles são difíceis de achar. Ele me olhou com ar esquivo, com aquele velho sentimento de indecisão. Por um capricho qualquer, resolveu experimentar como era conversar com a mãe. São difíceis de capturar vivos, respondeu. Eles escapolem e mordem. É preciso saber manejá-los. Sabe, como um médico, que estuda doenças no laboratório, mas não quer adoecer. Quer dizer que você tem que impedir que eles infectem seu próprio computador. É o mouse. Ferguson andou me ensinando as mutretas. Já que você os coleciona, talvez possa me explicar. Por que as pessoas criam vírus? Eu não entendo. Elas não ganham nada. Qual é o atrativo? Não entendi o que você não entende. Compreendo que alguém penetre na rede da AT&T para telefonar de graça, ou roube códigos de cartões de crédito para fazer compras na Gap. Mas esse tipo de crime de computador, ninguém se beneficia. Qual é a finalidade? É exatamente essa. Continuo sem entender. Os vírus, eles são meio elegantes, sabe? Quase puros. É meio como uma obra de caridade, sacou? É um negócio altruísta. Mas não é muito diferente de criar o vírus da AIDS. Vai ver que alguém o criou, disse ele, em tom afável. Porque não pode ter sido assim, não é? Você digita coisas no computador, vai para casa e a geladeira está funcionando, e outro computador cospe o seu cheque de pagamento, e você dorme e torna a pôr mais merda no computador. Podia muito bem estar morta. Então, é isso. É quase para, como se diz, saber que você é vivo. Para mostrar às outras pessoas que elas não o controlam. Para provar que você é capaz de fazer alguma coisa, mesmo que possa ser preso por isso. É por aí? Disse ele, com ar apreciativo. Aos olhos de Kevin eu me havia superado. Devolvi o disquete. Bem, obrigada por me explicar. Quando me virei para ir embora, ele disse, o seu computador está ferrado, não é? Está ferrado, respondi, arrependida. Acho que eu mereço, sabe? Se houver alguém de quem você não goste, ele se ofereceu. E se você tiver o endereço eletrônico dele, é só me dizer. Tá legal. Farei isso com certeza. Só que já faz uns dias que as pessoas de quem não gosto formam uma lista e tanto. É melhor avisar a elas que você tem amigos no submundo. Disse Kevin. Então, entrosamento era isso. Fiquei maravilhada e fechei a porta. Eva. (16 de março de 2001) Querido Franklin, bem, é mais uma noite de sexta-feira em que me preparo para a visita a Chatham amanhã de manhã. As lâmpadas de halogênio recomeçaram a tremer, oscilando como minha estoica determinação de ser um bom soldado e viver o que me resta de vida em prol de um dever inominável.
Faz mais de uma hora que estou sentada aqui, pensando no que me faz continuar, mais especificamente, no que é que quero de você. Acho desnecessário dizer que quero você de volta. O volume desta correspondência, embora ela esteja mais para respondência, não é? É uma prova maciça disso. E o que mais? Será que quero que você me perdoe? E, se for assim, exatamente por que motivo? Afinal, fiquei constrangida com a maré não solicitada de perdão que rolou sobre o naufrágio de nossa família depois da quinta-feira. Além de cartas que prometem arrebentar-lhe os miolos ou gerar os filhos dele, o Kevin tem recebido dezenas de cartas que se oferecem para compartilhar a sua dor, pedem desculpas pelo fato de a sociedade não ter reconhecido sua aflição espiritual e lhe concedem completa anistia moral por aquilo de que ele ainda viera a se arrepender. Divertido, ele tem lido trechos seletos para mim, em voz alta, na sala das visitas. É claro que isso transforma o exercício de perdoar os impenitentes numa caricatura, e também falo por mim. Também recebi uma enxurrada de cartas, meu endereço eletrônico e minha caixa postal foram divulgados na partysplayer.org e na beliefne.com, sem o meu consentimento. Ao que parece, em todos os momentos, milhares de norte-americanos têm rezado pela minha salvação, grande parte delas invocando um Deus em que eu tinha menos inclinação do que nunca acreditarem, ao mesmo tempo, perdoando todas as minhas deficiências como mãe. Só posso presumir que essas pessoas bem-intencionadas sintam-se comovidas com a minha aflição. Mas me incomodou que quase todo esse consolo tenha sido oferecido por estranhos, o que o fez parecer sem valor. E um certo toque de vaidade deixou transparecer que essa clemência conspícua transformou-se na versão religiosa de dirigir um carro chamativo. Em contraste, a resoluta incapacidade de meu irmão Gilles de nos perdoar pelas atenções indesejadas de que a família dele foi acumulada graças a nosso filho delinquente é uma má vontade a que dou enorme valor, nem que seja pela franqueza. Assim, cheguei a pensar em ticar nos envelopes devolver ao remetente, como fiz com as varas de pescar Pocket Fisherman e as facas de insu que não havia encomendado. Nos primeiros meses, ainda asmática com o luto, eu me inclinava mais para o revigorante alívio dos párias do que para a confinação sufocante da caridade cristã. E o caráter vingativo da correspondência insultuosa que eu recebia era cru e vermelho como o sangue, ao passo que a bondade da condolências era pálida e pasteurizada, feito comida pronta para beber. Depois de ler algumas páginas dos caridosos, eu me sentia como se houvesse acabado de sair me arrastando de um tonel de abóbora liquefeita. Tinha vontade de sacudir aquela gente e gritar: perdoar-nos? Vocês sabem o que ele fez? Em retrospectiva. Porém, talvez o que mais me irrite é que essa grande absolvição idiota que entrou em voga ultimamente é concedida de um modo muito seletivo. Os maus caracteres do tipo corriqueiro, intolerantes, sexistas fetichistas, nem precisam se candidatar. KK, o assassino, recebe pilhas de cartas de correspondentes penalizados. Já uma professora de teatro atrapalhada, na ânsia desesperada de ser benquista, é posta no ostracismo pelo resto da vida. Daí você pode depreender, corretamente, que eu me sinto menos incomodada com os caprichos da compaixão de todos os Estados Unidos do que com a sua. Você fez um esforço extraordinário para ser compreensivo com assassinos como Luke Woodon em Pale e os pequenos Mitchell e Andrew, em Jonesboro. Então, por que não pôde demonstrar nenhuma solidariedade por Vicky Pagorski? O primeiro semestre da penúltima série de Kevin no ensino médio, em 1998, foi dominado por aquele escândalo. Fazia semanas que os boatos circulavam, mas nós não estávamos por dentro, de modo que a primeira notícia que tivemos foi quando a direção enviou aquela carta a todos os alunos de teatro da Sorta Pagorski. Eu ficará surpresa por Kevin ter escolhido cursar uma cadeira de teatro. Ele tendia a se afastar dos refletores nessa época, por medo de que o exame minucioso expusesse às claras o seu disfarce de garoto comum. Por outro lado, como o quarto dele sugeria, ele poderia ser qualquer pessoa, de maneira que talvez fizesse anos que estava interessado em representar. Franklin, você precisa dar uma olhada nisso, eu lhe disse numa noite de novembro, quando você resmungava diante do Times que Clinton era um sacana de merda mentiroso. Entreguei-lhe a carta. Não sei como interpretar isso. Enquanto você ajeitava os óculos para perto, tive um daqueles momentos vibrantes de atualização em que percebi que seu cabelo tinha passado decididamente de louro para grisalho. Está me parecendo, determinou você, que essa senhora tem uma queda por carne tenra. Bem, é o que a gente tem que inferir, disse eu. Mas, se alguém fez uma acusação, essa carta não a está defendendo. Caso seu filho ou sua filha tenha comunicado alguma coisa irregular ou imprópria, por favor, conversem com seus filhos. Eles estão cavando mais sujeira. Eles têm que se proteger. Kevin, dê um pulo aqui na sala um instante. Kevin veio andando pela sala de jantar com uma malha cinzenta minúscula, com o elástico dos tornozelos enrolado abaixo dos joelhos. Kel, isso é meio chato. Você disse, e você não fez nada de errado. Nada. Mas essa professora de teatro, a Sorta Pagorski, você gosta delas. Kevin encostou-se na parede da passagem em arco, relaxado. Ela é legal, eu acho. É meio. Meio o quê? Kevin deu um olhar deliberado em todas as direções. Esquisita. Esquisita como? Perguntei.
Ele examinou os tênis desamarrados, espiando por entre os cílios. Tipo assim, ela usa umas roupas engraçadas e tal. Não parece professora ponto jeans apertados. Às vezes, a blusa dela. Kevin remexeu-se e coçou um dos tornozelos com o outro pé. Tipo assim, os botões de cima. Eles não. Sabe, ela fica toda empolgada quando dirige uma cena. E aí? É meio embaraçoso. Ela usa sutiã. Você perguntou, sem meias palavras. Kevin desviou o rosto, prendendo o riso. Nem sempre. Quer dizer que ela usa roupas informais, às vezes, provocantes, disse eu. Mais alguma coisa. Bom, não é grande coisa nem nada, mas ela usa uma linguagem meio pesada, sabe? Quer dizer, tá legal, mas, vindo de uma professora e tudo, bom, como eu disse, é esquisito. Linguagem pesada como titica e diabo. Você insistiu. Ou palavrões mais cabeludos. Kevin levantou os ombros, com ar desamparado. É tipo assim? Desculpe, mãe. Ora, pare com isso, Kevin. Retruquei com impaciência. O encabulamento dele me parecia muito exagerado. Sou uma mulher adulta. Como puta, disse ele, enfrentando meu olhar. Ela fala, tipo assim, foi uma puta apresentação. Ou então, quando está dirigindo um cara, ela diz, olhe para ela como se você estivesse com vontade de trepar, como se quisesse foder com ela até ela ganir feito um porco. Isso é meio forte, Eva, disse você, levantando as sobrancelhas. Como é a aparência dela? Indaguei. Ela tem fez um gesto imitando melões, grandes, e tem, dessa vez, não conseguiu prender o riso, tipo assim, uma bunda enorme. É velha e tudo. Tipo uma bruxa, basicamente. Ela é boa professora. É dedicada à beça, com certeza. Dedicada como? Você perguntou. Está sempre tentando fazer a gente ficar depois da hora para ensaiar as cenas com ela. A maioria dos professores só quer ir para casa, sabe? Mas a Pagoski, não. Ela nunca se cansa. Alguns professores são realmente apaixonados por seu trabalho. Retruquei com rispidez. É isso que ela é, fez Kevin. Apaixonada mesmo, de verdade. Está me parecendo que ela é meio irreverente, ou meio biruta, disse você. Até aí, tudo bem. Mas há outras coisas que não são corretas. Por isso, nós precisamos saber. Ela já tocou você alguma vez? Como quem flerta? Ou, abaixo da cintura, de algum modo que o tenha deixado sem jeito. As contorções tornaram-se extravagantes e ele coçou o peito no como se não estivesse realmente coçando. Depende do que você quer dizer por sem jeito, eu acho. Você pareceu assustado. Meu filho, estamos só nós aqui. Mas isso é uma coisa séria. Está bem? Temos que saber se aconteceu alguma coisa. Olhe, disse Kevin, com ar tímido. Sem ofensa, mãe. Mas, será que você se incomoda? Prefiro falar com o papai em particular. Para ser franca, eu me incomodava muito. Se eu me pedir para acreditar nessa história, eu mesma queria ouvi-la. Mas não havia nada a fazer senão pedir licença e ir me afligir na cozinha. 15 minutos depois, você estava espumando de raiva. Servi-lhe uma taça de vinho, mas você não conseguiu sentar-se. Estou lhe dizendo, Eva, essa mulher passou dos limites, murmurou em tom urgente, e me contou a história toda. Você vai denunciar isso. Pode apostar que vou. Essa professora devia ser despedida. Diabos, devia ser presa. Ele é menor de idade. Você quer que eu vá junto? Indaguei. Em vez disso, por pouco não perguntei. Você acredita nele? Mas não me dei ao trabalho. Deixei por sua conta a apresentação das provas da promotoria, enquanto me oferecia para me encontrar com Dana Rocco, a professora de inglês de Kevin, para uma conversa rotineira entre pais e mestres. Saindo furtivamente da sala da Sorta Rocco às 4 da tarde, Mary Wolford passou por mim no corredor, mal fazendo um aceno com a cabeça. Sua filha não era nenhum luminar acadêmico e, se aquilo não era um simples estado permanente, ela parecia desconcertada. Quando entrei, a Sorta Rocco exibia aquela expressão de quem acabou de respirar fundo, como que apelando para seus recursos internos. Mas se recuperou bem depressa, e seu aperto de mão foi caloroso. Eu estava ansiosa por vê-la, disse-me, mais firme do que efusiva. Seu filho é um enigma e tanto para mim. E andei esperando que a senhora pudesse me ajudar a decifrar o mistério. Receio que eu dependa dos professores para explicar a mim esse mistério. Respondi com um sorriso abatido, ocupando a berlinda junto à sua mesa. Mas eu duvido que eles tenham sido esclarecedores. O Kevin faz os deveres de casa. Não mata aulas. Não leva facas para a escola, pelo que se sabe. É só isso que os professores dele se interessam por saber. Receio que a maioria dos professores aqui tenha quase 100 alunos. Desculpe. Não pretendi ser crítica. Vocês vivem tão sobrecarregados que me admira que tenham sequer aprendido o nome dele. Ah, eu notei o Kevin de imediato. Ela pareceu prestes a dizer algo mais, e parou. Encostou a borracha da ponta do lápis no lábio inferior. Magra e atraente, ali pelo meio da casa dos 40, era uma mulher de feições marcantes, que tendiam a se fixar numa expressão implacável,
com os lábios levemente comprimidos. No entanto, se estudavam o ar de continência, sua reserva não parecia natural, mas aprendida, talvez à custa de um duro por tentativa e erro. Não era uma época fácil para ser professor, se é que algum dia já foi. Pressionados pelo Estado para elevar os padrões e pelos pais para dar notas mais altas, colocados sob uma lente de aumento para que se descobrisse qualquer insensibilidade étnica ou impropriedade sexual, dilacerados entre as exigências repetitivas da proliferação de testes padronizados e o clamor dos estudantes pela criatividade de expressão, os professores eram responsabilizados por tudo que dava errado com as crianças e assediados para salvá-las de todas as maneiras. Esse duplo papel de bode expiatório e salvador era decididamente messiânico, mas, mesmo em ciclos de 1998, provavelmente Jesus seria mais bem pago. Qual é o jogo dele? Recomeçou a sorta rouco, batendo com a borracha na mesa. Como? O que a senhora acha que aquele menino quer? Ele tenta esconder, mas é esperto. E também um satirista social selvagem. Ele sempre escreveu essas redações gozadoras. Ou será que essas paródias de Era Impassível são novidade? Ele tem um senso agudo do absurdo desde pequeno. Aquelas redações com monossílabos são um verdadeiro tour de force. Diga-me. Há alguma coisa que ele não ache ridícula? Tiro com arco, respondi envergonhada. Não faço ideia de por que ele não se cansa daquilo. Qual o motivo que a senhora acredita que o leva a gostar de arco e flecha? Franzi o senho. Alguma coisa sobre a flecha, o foco, o senso de propósito dela, ou o senso de direção. Talvez ele a inveje. O Kevin tem uma certa ferocidade quando se exercita no tiro. Afora isso, bem que parece não ter nenhum objetivo. Senhora chateadorinha, não quero pressioná-la, mas houve alguma coisa na sua família que eu deva saber? Eu tinha a esperança de que a senhora pudesse ajudar a explicar por que seu filho parece ter tanta raiva. Que estranho. A maioria dos professores do Kevin o descreve como plácido, até mesmo letárgico. É uma fachada, disse ela, confiante. Eu o acho mesmo meio rebelde. E o jeito de ele se rebelar é fazer tudo o que se espera que faça. É uma forma muito inteligente. Mas eu olho nos olhos, e ele está furioso. Por quê? Bem, ele não ficou muito contente quando a irmã nasceu. Mas isso foi há mais de 7 anos. E ele também não era muito feliz antes de ela nascer. Minha fala se tornará rabugenta. Nós temos uma boa situação. Sabe, temos uma casa grande. Introduziu um ar de embaraço. Tentamos não mimá-lo, mas não falta nada a ele. O pai o adora quase, demais. A irmã dele sofreu, sim, um acidente, no inverno passado, no qual o Kevin esteve envolvido, mas não pareceu se incomodar muito com isso. Não o bastante. Na verdade, afora isso, não sei lhe dizer por que trauma terrível ele passou ou que privações sofreu. Levamos a chamada boa vida. Não é? Talvez seja disso que ele sente raiva, porque a riqueza haveria de irritá-lo. Talvez ele sinta raiva por não haver nada melhor que isso. Sua casa grande, a boa escola dele. De certo modo, acho que é muito difícil para as crianças, hoje em dia. A própria prosperidade do país se tornou um fardo, um beco sem saída. Tudo funciona, não é? Pelo menos, se o sujeito for branco e de classe média. Então, muitas vezes deve parecer aos jovens que eles não são necessários. Em certo sentido, é como se não houvesse mais nada para fazer, exceto destruir tudo. Sim, e a gente vê os mesmos ciclos na história. Não são só as crianças. Sabe, tentei falar com meus filhos sobre as dificuldades da vida em países como Bangladesh ou Serra Leoa. Mas não são as dificuldades deles e não posso propriamente deitá-los numa cama de pregos todas as noites para que eles valorizem o milagre do conforto. A senhora disse que seu marido adora o Kevin. Como é sua relação com eles? Cruzei os braços. Ele é adolescente. Sensata. Ela deixou o assunto de lado. Seu filho é tudo, menos um caso perdido. Era basicamente isso que eu queria lhe dizer. Ele é afiado como uma navalha. Alguns de seus textos, a senhora leu a redação sobre os carros utilitários esportivos, era digna de Swift. E notei que ele faz perguntas questionadoras só para me pegar desprevenida, para me humilhar na frente da turma. Na verdade, ele sabe a resposta de antemão. Por isso, eu tenho entrado no jogo. Eu o chamo e ele me pergunta o que é logomaquia. Eu admito tranquilamente que não sei. Pronto. Ele aprendeu mais uma palavra, porque teve de procurá-la no dicionário para fazer a pergunta. É um joguinho entre nós. O Kevin desdenha da aprendizagem pelos canais regulares. Mas, se a gente chegar a ele pela porta dos fundos, seu rapazinho tem brilho. Fiquei enciumada. Em geral, quando eu bato, a porta está trancada. Por favor, não perca a esperança. Imagino que, com a senhora, como na escola, ele seja inacessível e sarcástico. Como a senhora disse, é um adolescente. Mas também está absorvendo informações a uma velocidade furiosa, nem que seja por estar determinado a não deixar que ninguém leve a melhor. Olhei de relance para o relógio. Havia passado da hora. Esses massacres nas escolas secundárias, comentei com a displicente, apanhando a bolsa. A senhora se preocupa com a possibilidade de acontecer uma coisa dessas aqui.
É claro que pode acontecer aqui. Num grupo suficientemente grande de pessoas, seja de que idade for, é fatal que alguém tenha um parafuso a menos. Mas, sinceramente, o fato de eu entregar os poemas violentos à administração só faz irritar meus alunos. E é para se irritarem mesmo, para ficarem até mais zangados. Inúmeros garotos consideram toda essa censura, essas revistas nos armários, flagrantemente legais. Comentei. Revistas flagrantemente legais. Ela balançou a cabeça, concordando. Bem, muitos deles aceitam feito cordeirinhos. Alguém lhes diz que é para a proteção deles, e a maioria simplesmente engole. Se fosse comigo, quando eu tinha essa idade, organizaríamos protestos e faríamos passeatas com cartazes. Ela voltou a se interromper. Eu acho bom eles expressarem a hostilidade no papel. É inofensivo e é uma válvula de escape. Mas essa passou a ser a opinião da minoria. Pelo menos, esses incidentes pavorosos ainda são muito raros. Eu não perderia o sono por isso. E levantei-me. Quanto aos boatos sobre Vicky Pagoski, a senhora acha que tem algum fundamento? Os olhos da Sorta Rocco se nublaram. Não me parece que tenham sido comprovados. Eu quero dizer, confidencialmente. Parece crível. Presumindo que a senhora a conheça. Vicky é minha amiga, de modo que não sou imparcial. Ela encostou a borracha no queixo mais uma vez. Tem sido uma fase dolorosa para ela. E foi só o que se dispôs a dizer. A Sorta Rocco acompanhou-me até a porta. Quero que a senhora dê um recado ao Kevin por mim, disse, com um sorriso. Diga-lhe que eu sei qual é a dele. Muitas vezes eu tivera a mesma convicção, mas nunca a havia afirmado num tom de voz tão animado. Na ânsia de evitar um processo na justiça, a diretoria de ensino de Niaco organizou uma audiência disciplinar fechada na escola de ensino médio de Gladstone, para a qual só foram convidados os pais de 4 alunos de Vicky Pagoski. Procurando manter a informalidade do evento, eles fizeram a reunião numa sala de aula comum. Mesmo assim, o ambiente fervilhava com a sensação de um grande acontecimento e as outras 3 mães estavam todas arrumadas. Percebi que eu tinha feito suposições terrivelmente classistas sobre os pais de Lenny Poole, que nunca havíamos conhecido, quando me apanhei procurando em vão um lixo obeso, do estilo acampamento de trailer, que usasse roupas espalhafatosas de poliéster. Mais tarde, discerni que o pai dele era o que fazia o gênero banqueiro, com um terno de risca de giz, e a mãe fazia o estilo ruiva deslumbrante de ar inteligente, com uma roupa discreta que era claramente de alta costura porque não havia um só botão aparente. Ou seja, todos temos nossas cruzes para carregar. A diretoria municipal de ensino e o pançudo diretor da Gladstone, Donald B. Vons, haviam ocupado um conjunto de cadeiras dobráveis encostadas numa parede, e todos tinham os sobrolhos carregados de retidão, enquanto nós, os pais, fomos enfiados naquelas carteirinhas infantilizantes. Havia outras 4 cadeiras dobráveis dispostas num dos lados da mesa do professor, na frente, onde se sentavam 2 meninos de ar nervoso, que eu não conhecia, junto com Kevin e Lenny Poole, que se inclinava o tempo todo para o Kevin e cochichava por trás da mão. Do outro lado da mesa senta Vase. Só me restou presumir, Vicky Pagoski. É uma lástima o poder descritivo dos adolescentes. Dificilmente se poderia chamá-la de bruxa. Duvido que sequer tivesse 30 anos. Eu nunca teria retratado seus seios como grandes ou seu traseiro como volumoso, pois ela exibia a figura agradavelmente sólida de uma mulher que cuida da alimentação. Atraente? Difícil dizer. Com aquele nariz snob e as sardas, havia nela um ar inocente de menina perdida que agrada a alguns homens. O tailleur insosso, cor de burro quando foge, sem dúvida fora escolhido para a ocasião. Sua amiga Dana Rocco devia ter-lhe desaconselhado os jeans apertados e as blusas de decote cavado. Mas era uma pena ela não ter feito nada com o cabelo, que era farto e encarapinhado. Enroscava-se cabeça afora em todas as direções e sugeria um estado mental desmiolado e debilitado. Os óculos também eram uma lástima. A armação redonda, grande demais, dava-lhe uma aparência de olhos esbugalhados, induzindo a uma impressão de choque abestalhado. Retorcendo as mãos no colo e com os joelhos grudados sob a saia reta de lã, ela me fez lembrar um pouco a vamos chamá-la de Alice, no baile da 8ª série, logo depois de Kevin cochichar coisas que era melhor eu não saber. Quando o presidente da diretoria de ensino, Alan Strickland, pediu silêncio ao grupo, a sala já estava incomodamente quieta. Strickland disse que eles esperavam esclarecer as alegações de um modo ou de outro, sem que o assunto fosse parar nos tribunais. Falou de como a diretoria levava a sério esse tipo de coisa e tagarelou sem parar sobre o ensino e a confiança. Enfatizou não querer que nada do que fosse dito naquela noite saísse daquela sala, até a diretoria decidir sobre que providência tomar, caso se tomasse alguma. A estenógrafa tomaria notas apenas para fins internos. Desmentindo a retórica do bate-papo informal, ele explicou que a Sorta Pagoski havia declinado de ter seu advogado presente. Em seguida, pediu a Kevin para se sentar na cadeira em frente à mesa do professor e apenas nos dizer, com suas próprias palavras, o que havia acontecido naquela tarde de outubro na sala da Sorta Pagoski. Kevin também havia reconhecido a importância do traje. Para quebrar a monotonia, usava um par de calças simples e camisa social do tamanho certo.
Ao ouvir o pedido, assumiu a postura embaraçada e irrequieta, de olhar desviado, que havia treinado na entrada de nossa sala íntima. Quer dizer, tipo assim, aquela vez que ela me pediu para ficar depois do horário de aulas. Nunca pedi que ele ficasse depois do horário de aula. Pagoski deixou escapar. Tinha a voz trêmula, mas de uma convicção surpreendente. A senhorita terá sua oportunidade, Sota Pagoski, disse Strickland. Por enquanto, vamos ouvir a versão do Kevin, certo? Estava claro que ele queria que a audiência prosseguisse com calma e civilidade. E pensei comigo mesma, boa sorte. Sei lá, disse Kevin, encolhendo-se e balançando a cabeça. Só ficou assim meio íntimo. Sabe como é? Eu não ia dizer nada nem nada. Mas aí meu pai começou a fazer perguntas, e eu contei a ele. Contou-lhe o quê? Perguntou Strickland, delicadamente. Sabe, o que eu também tinha dito ao Sr. Bevons, antes. Kevin enfiou as mãos entre as coxas e olhou para o chão. Kevin, eu percebo que isso é difícil para você, mas vamos precisar de detalhes. A carreira de sua professora está em jogo. Kevin olhou para você. Papai, eu tenho que falar. Receio que sim, Kel. Você respondeu. Bom, a Sota Pagoski sempre foi legal comigo, Sr. Strickland. Legal mesmo. Sempre perguntando se eu precisava de ajuda para escolher uma cena ou se oferecendo para ler o outro papel para eu decorar o meu. E nunca achei que eu fosse tão bom assim, mas ela dizia que eu era um grande ator e que adorava meu rosto dramático e minha compleição rija. E que, com a minha aparência, eu podia estar no cinema. Disso eu não sei. Mesmo assim, é claro que eu não gostaria de complicar a vida dela. Deixe isso conosco, Kevin, e apenas nos conte o que aconteceu. Sabe, ela havia perguntado várias vezes se eu podia ficar depois da aula para ela poder treinar a minha dicção, mas antes eu sempre tinha dito que não podia. Na verdade, eu podia quase todos os dias. Quer dizer, não tinha nada que eu precisasse fazer nem nada, mas eu só. Era estranho para mim. Não sei por quê. Eu só achava meio esquisito quando ela me puxava para a mesa dela depois da aula. Sei lá, eu ficava tirando fiapinhos da minha camisa que eu não sabia direito se estavam mesmo lá. Ou então, ela pegava a ponta do meu cinto e tornava a enfiar na alça, sabe? Desde quando Kevin usa cinto. Cochichei. Você fez psi para eu ficar calada. Mas, dessa vez, ela foi insistente mesmo. Quase como se eu tivesse que ficar, como se fosse parte do trabalho de aula, ou coisa assim. Eu não queria ir. Eu lhe disse, não sei exatamente por quê, eu só não queria. Mas foi como se, dessa vez, eu não tivesse escolha. Quase tudo isso foi dito para o linóleo do piso, mas Kevin olhava de relance para Strickland de vez em quando, e Strickland balançava a cabeça para encorajá-lo. Aí esperei até as 4 horas, porque ela disse que tinha umas coisas para fazer logo depois da cineta e, àquela altura, já não havia quase ninguém por perto. Fui até a sala dela e achei meio estranho ela ter trocado de roupa depois da nossa aula, no quarto tempo. Quer dizer, só a blusa, mas agora era uma daquelas camisetas três muito cavadas e era tão justa que dava para eu ver. O senhor sabe. Para ver o quê? Os mamilos dela, completou Kevin. Aí, eu perguntei, a senhora quer que eu recite o meu monólogo? E ela se levantou e fechou a porta. E trancou. Ela disse, a gente precisa de um pouco de privacidade, não é? Eu falei que, na verdade, o vento não me incomodava. Aí eu perguntei se era para começar do começo, e ela disse, primeiro nós temos que trabalhar nessa sua postura. Ela disse que eu tinha que aprender a falar tirando a voz do diafragma, bem aqui, e pôs a mão no meu peito e a deixou ficar. Depois disse, e você tem que ficar bem ereto. E pôs a outra mão nas minhas costas, abaixo da cintura e fez pressão e meio que deu uma alisada. Eu não fiquei ereto realmente. Lembro de ter prendido a respiração, sei lá, porque eu estava nervoso. Depois comecei o meu monólogo de ecos. Na verdade, eu tinha querido fazer Shakespeare, sabe? Aquele negócio de ser ou não ser. Eu achava meio legal. Quando chegar o momento, filho, o que aconteceu depois? Acho que ela me interrompeu, depois de umas 2 ou 3 linhas. Ela disse, você precisa se lembrar de que essa peça é toda sobre sexo. E disse, quando ele cega os cavalos, é um ato erótico. E aí ela começou a perguntar se eu já tinha visto algum cavalo. Um cavalo grande, assim de perto, não um daqueles pangarés castrados, mas um garanhão. E se eu já tinha notado como era grande. Desculpe, o senhor quer que eu diga realmente o que ela falou, ou devo só, sabe como é, resumir? Seria melhor você usar as palavras exatas dela, tanto quanto possa se lembrar. Está bem. O senhor pediu. Kevin respirou fundo. Ela queria saber se eu já tinha visto o pau de um cavalo. Como era grande. E, durante esse tempo todo, eu me sentia meio engraçado. Tipo assim, inquieto. E ela pôs a mão na minha, braguilha, das minhas calças. E eu fiquei um bocado sem jeito, porque, com toda aquela conversa, eu tinha ficado meio excitado. Você está dizendo que teve uma ereção? Perguntou Strickland, com ar severo. Escute, eu tenho que continuar. Apelou Kevin.
Se for possível, seria melhor você terminar sua história. Kevin olhou para o teto e juntou as pernas com força, batendo com o bico do tênis direito no do esquerdo, num ritmo agitado e irregular. Aí eu disse, Sorta Pagorski, talvez a gente deva trabalhar nessa cena numa outra hora, porque eu vou ter que ir embora logo. Eu não sabia ao certo se devia dizer alguma coisa sobre a mão dela, então só fiquei repetindo que talvez a gente devesse parar, que eu queria parar, que eu tinha que ir embora. Porque não estava parecendo legal, sabe? E eu gosto dela, mas não desse jeito. Ela podia ser minha mãe. Sei lá. Vamos esclarecer as coisas aqui, disse Strickland. Legalmente, isso só tem uma certa importância por você ser menor. Mas, além do fato de você só ter 15 anos, isso foi uma investida indesejada, correto? Bom, foi. Ela é feia. Pagorski estremeceu. Foi aquele tremorzinho rápido e mole de quando a gente continua atirando num bichinho com uma pistola de alto calibre depois que ele já está morto. E então, ela parou. Não, senhor. Ela começou a esfregar a mão para cima e para baixo por cima dos meus jeans, e dizia o tempo todo, nossa. Ela dizia, e eu realmente peço desculpas, senhor Strickland, mas o senhor me pediu. Ela disse que toda vez que via o pau de um cavalo, ficava com vontade de chupar. E foi nessa hora que você ejaculou. Kevin deixou pender a cabeça, olhando para o colo. Foi uma certa sujeira. Eu saí correndo. Depois disso, faltei à aula umas 2 vezes, mas depois voltei e procurei agir como se nada tivesse acontecido, porque eu não queria estragar minha média. Como assim? Murmurei entre dentes. Tirando outro B. Você me fuzilou com os olhos. Sei que isso não foi fácil para você, e queremos agradecer-lhe, Kevin, por sua franqueza. Pode sentar-se agora. Posso ficar sentado com meus pais, implorou ele. Por que não se senta ali com os outros meninos, por enquanto? É que talvez precisemos fazer-lhe mais umas perguntas. Tenho certeza de que seus pais estão muito orgulhosos de você. Kevin voltou pesadamente para seu assento original, encolhendo-se com uma pitada de vergonha. Belo toque. Enquanto isso, a sala ficou num silêncio de se ouvir cair um alfinete, e os pais se entreolharam e abanaram a cabeça. Foi um desempenho brilhante. Não posso fingir que não tenha ficado impressionada. Então, olhei para Vicky Pagorski. No começo do depoimento de Kevin, ela havia emitido um ou outro guincho reprimido, ou ficado boquiaberta. Mas quando a coisa terminou, já estava além das manifestações de emoção. E olhe que essa era uma professora de arte dramática. Ela havia desabado de um jeito tão frouxo na cadeira que tive medo de que caísse e o frisado de seu cabelo evanescia no ar, como se toda a cabeça dela estivesse em estado de dissolução. Strickland virou-se para a cadeira da professora de arte dramática, embora se mantivesse distante. Pois bem, Sorta Pagorski, é sua afirmação que esse encontro nunca aconteceu. Isso. Ela precisou pigarrear. Isso mesmo. A senhora tem alguma ideia de por que o Kevin contaria uma história dessas, se não fosse verdade? Não, não tenho. Não consigo compreender. A turma do Kevin é um grupo incomumente talentoso, e achei que estava sendo muito divertido para todos nós. Dei muita atenção individual a ele. Parece que é com a atenção individual que ele tem problemas. Dou atenção individual a todos os meus alunos. Sorta Pagorski. Esperemos que não, disse Strickland, em tom pesaroso. Nossa pequena plateia soltou um risinho abafado. Então a senhorita afirma que não convidou Kevin a permanecer na escola depois das aulas. Não separadamente. Eu disse à turma toda que, se eles quisessem usar minha sala para ensaiar suas cenas depois do horário de aulas, eu a deixaria à sua disposição. Então, a senhorita realmente convidou Kevin a ficar depois do horário. Enquanto Pagorski engrolava a fala, Strickland prosseguiu. Algum dia a senhorita manifestou admiração pela aparência de Kevin. Talvez eu tenha dito alguma coisa sobre ele ter traços muito marcantes. Sim. Eu procuro instilar confiança em meus alunos, e quanto a essa questão de falar com o diafragma, a senhorita disse isso. Bem, sim. E pôs a mão no peito dele, para indicar onde fica o diafragma. Pode ser, mas eu nunca o toquei na parte inferior das costas para melhorar a postura dele. É possível. Ele tem tendência a ficar curvado, e isso estraga sua. E quanto à escolha de ecos? O Kevin escolheu essa passagem. Eu a recomendei. E por que não um trecho de Nossa Cidade, ou de Nil Simon? Uma coisa um pouquinho menos picante. Procuro encontrar peças com que os alunos possam se identificar, sobre coisas que sejam importantes para eles, coisas como sexo. Bem, sim, entre outras coisas, é claro. Ela começava a se alvoroçar. A senhorita descreveu o conteúdo dessa peça como erótico. Pode ser? Provavelmente, sim. Achei que um drama sobre a sexualidade adolescente e suas confusões naturalmente atrairia. Senhorita Pagorski, a senhorita se interessa pela sexualidade adolescente. Ora, quem não se interessa? Exclamou ela. Alguém devia ter dado uma pá à pobre coitada. A tal ponto ela estava empenhada em cavar a própria sepultura. Mas Ecos não é obscena nem explícita, é tudo simbolismo. Um simbolismo que a senhorita estava ansiosa por explicar.
e conversou sobre cavalos com Kevin. É claro, a peça falou sobre garanhões, sorta Pagorskis. Bem, chegamos a discutir o que os tornava símbolos tão comuns da virilidade. E o que é que os torna viris? Bem, eles são musculosos, e muito bonitos, e potentes, e elegantes, como os meninos adolescentes, assinalou Strickland com sarcasmo. Alguma vez a senhorita chamou a atenção para o pênis dos cavalos, para o tamanho dele. Pode ser. Como é que se pode ignorá-lo? Mas eu nunca disse. Algumas pessoas não conseguem ignorá-lo, ao que parece. O senhor não entende. Estamos falando de jovens, e eles se entediam com facilidade. Tenho que fazer alguma coisa para deixá-los excitados. Essa o senhor Strickland deixou pairar no ar por um instante. Bem, disse depois. Nisso a senhorita parece ter logrado êxito. Mortalmente pálida, Pagorski virou-se para nosso filho. O que foi que eu lhe fiz? Isso é exatamente o que estamos tentando descobrir, interveio Strickland. Mas temos outros depoimentos para ouvir, e a senhorita terá a oportunidade de responder. Leonard Pugh. Lenny cochichou com Kevin antes de se encaminhar lentamente para a cadeira do centro. A qualquer momento, com certeza, um dos garotos começaria a se contorcer de agonia, porque a bruxa Pagorski os estava atacando com espíritos maléficos. Muito bem, Leonard. Você também se encontrou com sua professora de arte dramática depois do horário escolar. Sim, ela parecia doidinha para fazer uma conferência, disse Lenny, com seu sorriso de quem faz cocô. O piercing do nariz estava infeccionado de novo, com a narina esquerda vermelha e inchada. Fazia pouco tempo que ele havia cortado o cabelo, agora curto como o de um neonazista e com a letra Z raspada num dos lados. Quando eu lhe perguntar o que significava o Z, ele tinha respondido qualquer coisa, o que eu for obrigada a assinalar que começava com o Q. Pode nos contar o que aconteceu? Foi que nem o Kevin disse. Achei que a gente ia só ensaiar esses troços. E entrei na sala e ela fechou a porta. Sabe como é? Tava usando uma saia bem curta, sabe? Quase dava para ver a bunda. Lenny fez uma pequena careta. E vocês ensaiaram o seu trabalho de aula? Perguntou Strickland, embora instruí-lo parecesse perfeitamente desnecessário. Mas até, os detalhes revelaram ser o forte de Lenny. Pode crer que a gente ensaiou alguma coisa. Fez Lenny. Ela disse, andei olhando para você lá na última fileira, quando estou sentada na minha mesa, sabe? E há umas tardes em que fico tão molhada, que tenho que me masturbar na aula. Strickland pareceu meio constrangido. A sorta Pagorski fez alguma coisa que você achasse imprópria. Bom, aí tipo assim, ela sentou na beirada da mesa, né? Com as pernas arreganhadas. E aí eu cheguei perto da mesa e vi que ela não tava de calcinha. Era assim, que nem uma xoxota escancarada, sacou? Toda vermelha e cabeluda. E tava, sabe, pingando. Leonard, vamos apenas examinar os fatos. Strickland massageou a testa. Enquanto isso, o Riscadis distorcia a gravata. A ruiva enfiara o rosto nas mãos. Daí ela falou, tá afim? Por que eu olho para esse volume na sua calça e não consigo tirar as mãos da xoxota? Quer ter a bondade de moderar sua linguagem. Strickland fez gestos desesperados de corte para a estenógrafa. Então, se você não me comer agora mesmo, eu vou enfiar esse apagador na xereca até gozar. Leonard, já chega. As garotas daqui são muito pão duras com isso, e eu não ia dispensar uma xoxota grátis. Daí eu transei com ela, ali mesmo na mesa, e o senhor devia ter escutado ela implorando para eu deixar ela me chupar. Leonard, volte imediatamente para o seu lugar. Ora, se não foi embaraçoso. Lenny cambaleou de volta para sua cadeira e Strickland anunciou que a diretoria já ouvirá o bastante por uma noite, e agradeceu a presença de todos. Repetiu sua advertência de que não espalhássemos boatos até que se decidisse algo. Seríamos informados de qualquer providência tomada sobre o caso. Depois de nós três entrarmos em silêncio no seu 4x4, você finalmente disse ao Kevin. Sabe, aquele seu amigo fez você parecer mentiroso. Idiota, resmungou Kevin. Eu nunca devia ter contado a ele o que aconteceu com a Pagorski. Ele me copia em tudo. Acho que foi só porque eu precisava contar a alguém. Por que não falou direto comigo? Você perguntou. Era nojento. Ele se enroscou no banco traseiro. Aquela história toda foi o fim da picada. Eu nunca devia ter contado a ninguém. Você não devia ter me obrigado a fazer isso. Ao contrário, disse você torcendo o corpo em volta do encosto de cabeça. Kevin, se você tiver um professor cujo comportamento saia dos limites, eu quero saber. E quero que a escola saiba você não tem nada de que se envergonhar. A não ser, possivelmente, da escolha de seus amigos. O Lenny é meio fantasioso. Um pouco de distância dele seria uma boa. Parceiro. Concordou Kevin. Tipo daqui à China. Acho que eu não disse uma palavra em todo o trajeto de volta. Ao chegarmos em casa, deixei por sua conta a tarefa de agradecer ao Hobbit por ter conseguido, espantosamente, fazer a Célia dormir sem a mamãe lhe ajeitando as cobertas por 45 minutos. Relutei em abrir a boca, um pouquinho que fosse, como alguém hesitaria em abrir até um buraquinho ínfimo numa bola inflada. Vai de Trisket, Kel,
Você ofereceu, depois de Robert sair. Puro sal engordético. Cara, não. Vou pro meu quarto. Saio de lá quando puder mostrar a cara outra vez. Assim, daqui a uns 50 anos. E foi embora, desanimado. Ao contrário da melancolia teatral das semanas seguintes, ele parecia murcho de verdade. Como se sofresse aquela sensação persistente de injustiça que se abate sobre o jogador de tênis que se destacou bravamente num jogo de duplas, mas cujo parceiro estragou tudo, de modo que os dois perderam a partida. Você se ocupou de pôr os pratos espalhados na lavadora de louça. Cada talher parecia fazer um barulho extraordinário. Uma taça de vinhos. Abanei a cabeça. Você me lançou um olhar intrigado. Eu sempre tomava uma ou duas taças antes de me deitar. E tinha sido uma noite estressante. Mas ele se transformaria em vinagre na minha boca. E eu ainda não podia abri-la. Sabia que já tínhamos passado por aquilo. Mas finalmente me dera conta de que não poderíamos continuar a visitar aquele lugar. Ou melhor, aqueles lugares. Isso é, não poderíamos ocupar indefinidamente universos paralelos de caráter tão oposto, sem acabar morando em lugares diferentes no sentido mais pé no chão, mais literal. E foi o quanto bastou. Minha recusa de uma taça de vinho, que você interpretou como agressiva. Desafiando nossas regras estabelecidas, era eu a pinguça da família. Você pegou uma cerveja. Não me pareceu aconselhável. Você começou, depois de uma golada vingativa, pedir desculpas àquela tal de Pagoski depois da audiência. Pode ser que ajude a defesa, se isso acabar num tribunal. Não vai acabar num tribunal, retruquei. Não vamos dar queixa. Bem, eu mesmo preferiria não fazer o Kevin passar por isso. Mas, se a direção da escola deixar essa pervertida continuar a dar aulas, isso não pode continuar. Nem eu tinha muita certeza do que queria dizer, embora o sentisse vivamente. Você esperou que eu elucidasse. Já foi longe demais, disse eu. Que é que foi longe demais, Eva? Vá direto ao ponto. Passei a língua nos lábios. Costumava ter a ver conosco, basicamente. Minha parede de mapas. Depois, mais tarde, foram umas bobagens, o eczema. Mas agora está pior, o olho da Célia, a carreira de uma professora. Não posso continuar a desviar os olhos. Nem mesmo por você. Se a carreira daquela senhora está em perigo, a culpa é só dela. Acho que devemos pensar em mandá-lo para um internato. Algum lugar severo, antiquado. Nunca pensei que diria isso, mas talvez até uma academia militar. Opa! Nosso filho sofreu um abuso sexual, e a sua reação é bani-lo para um campo de treinamento. Santo Deus! Se algum cretino tivesse se metido com a Célia, você já estaria na delegacia neste momento, preenchendo formulários. Estaria no telefone com o New York Times e com 10 grupos de apoio às vítimas, e nem pensar em nem mesmo uma escola em Anápolis. Você nunca a deixaria sair do seu colo. Isso porque, se a Célia dissesse que alguém tinha mexido com ela, a situação seria muito mais grave do que ela deixaria transparecer. Seria mais provável a Célia deixar um velho safado passar anos bulinando-a, por não querer criar problemas para o coitadinho. Eu sei o que está por trás disso. É o típico 2 pesos, 2 medidas. Alguém passa a mão numa garota e que coisa terrível, mandem esse tarado embora. Mas uma mulher alisa um garoto todo e puxa, que guri sortudo, teve uma primeira provinha. Aposto que adorou. Ora, só porque o menino reage, por um reflexo físico. Isso não quer dizer que não seja uma violação degradante, humilhante. Na vida profissional, disse eu, encostando pacientemente o indicador na testa, eu posso ter tido sorte, mas nunca me achei tão brilhante assim. O Kevin recebeu a inteligência dele de algum lugar. Portanto, você deve ter ao menos considerado a possibilidade de que toda essa história tenha sido uma armação sádica. Só porque a intromissão do Lenny Pugh na história foi uma farsa, o Lenny não se intrometeu. Ele só não decorou suas falas direito. Ele é preguiçoso, e é um péssimo aluno de teatro, ao que parece. Mas o Kevin obviamente insuflou os outros meninos a isso. Conversa! Ele não precisava ter dito que ela era feia, ponto. Estremeci ao me lembrar. Aquilo foi como torcer a faca. Uma ninfomaníaca seduz o nosso próprio filho e a única pessoa com quem você se importa. Ele cometeu um erro. Você notou? Disse que ela havia trancado a porta. Aí, disse que saiu correndo, depois de ela fazer o que queria com ele. Aquelas portas nem trancam por dentro. Sabia? Eu verifiquei. Grande coisa se ela não a trancou de verdade. É óbvio que ele se sentiu aprisionado. E, o que é mais pertinente, por que, pelo amor de Deus, o Kevin inventaria essa história? Não sei. Encolhi os ombros. Mas com certeza se encaixa. Com o quê? Com um rapazinho perverso e perigoso. Você me lançou um olhar clínico. Ora, o que eu não consigo entender é se você está tentando me ferir, ou ferir o Kevin, ou se isso é uma espécie de autotortura confusa. O julgamento das bruxas desta noite já foi suficientemente excruciante. Podemos deixar de lado a autotortura. As bruxas são um mito. Os pedófilos são reais como o pecado. Basta uma olhada para aquela biruta para a gente saber que ela é instável. Ela é uma figuraça, concordei. Quer que gostem dela.
Procura cair nas graças deles rompendo as normas, escolhendo peças picantes e dizendo puta durante a aula. Pode até ser que goste da ideia de eles a desejarem um pouquinho, mas não a esse preço. E não há nada de legal em ser ridícula. Ele não disse que ela abriu as pernas e implorou, como fez o Lenny Pooh disse. Não, ela se deixou levar um pouco e ultrapassou um limite. O Kevin ficou inclusive com as calças. Eu pude imaginar a coisa acontecendo. Foi isso que me convenceu. Ele não inventaria o pedaço do por cima dos jeans. Que interessante, disse eu. Foi exatamente assim que eu soube que ele estava mentindo. Agora eu boiei. Por cima dos jeans. Foi uma autenticidade calculada. Uma credibilidade artisticamente montada. Vamos ver se eu entendo. Você não acredita na história dele porque ela é crível demais. Isso mesmo, concordei, sem me alterar. Ele pode ser maquinador e maldoso, mas a professora de inglês tem razão. Ele é afiado como uma navalha. Ele lhe pareceu uma pessoa que estivesse com vontade de depor. É claro que não. Ele é um gênio. Foi então que aconteceu. Quando você desabou na poltrona em frente, não estancou apenas por eu haver formado uma opinião definitiva e por lhe ser tão impossível abalar a minha convicção de que Kevin era um patife maquiavélico, quanto me era impossível abalar a sua de que ele era um coroinha incompreendido. Foi pior do que isso. Maior. O seu rosto desabou exatamente como eu veria o do seu pai desabar, pouco tempo depois, quando ele emergiu da escada do porão, como se todas as suas feições tivessem sido artificialmente sustentadas por taxinhas que, de repente, houvessem caído. Ora, naquele momento, foi como se você e seu pai tivessem quase a mesma idade. Franklin, eu nunca me dera conta de quanta energia você gastava para manter a ficção de que, em linhas gerais, éramos uma família feliz, cujos problemas banais e transitórios só faziam tornar a vida mais interessante. Talvez toda família tenha um membro cuja tarefa principal é fabricar essa embalagem atraente. Como quer que fosse, você havia renunciado abruptamente. De um modo ou de outro, já visitáramos essa conversa inúmeras vezes, com a lealdade habitual que faz outros casais irem para a mesma casa de férias todo verão. Mas, em algum momento, esses casais têm que olhar para sua casa de campo, dolorosamente conhecida, e admitir um para o outro. No ano que vem, teremos que experimentar outra coisa. Você comprimiu os olhos com os dedos. Pensei que conseguiríamos levar a coisa adiante até que as crianças saíssem de casa. Sua voz soou grisalha. Cheguei até a pensar que se fossemos tão longe assim, talvez. Mas ainda faltam 10 anos, e são dias demais. Os anos eu consigo encarar, Eva, mas os dias, não. Eu nunca havia desejado, de maneira tão plena e consciente, nunca ter parido nosso filho. Naquele instante teria sido capaz de renunciar até mesmo a Célia, cuja ausência uma mulher sem filhos na casa dos 50 não sentiria a ponto de deplorar. Desde que era garota, só havia uma coisa que eu sempre tinha desejado, além de sair de Racine no Wisconsin, um bom homem que me amasse e que me fosse fiel. Todo o resto era secundário, um bônus, como os programas de milhagem das companhias aéreas. Eu poderia ter vivido sem filhos. Não podia viver sem você. Mas teria que viver. Eu havia criado minha própria outra, que, por acaso, era um menino. Já tinha visto essa corneação doméstica em outras famílias e é curioso que não a houvesse identificado na nossa. Brian e Louise tinham se separado 10 anos antes. Toda aquela integridade também tinha sido meio feijão com arroz para ele. Na festa de seus 15 anos de casamento, um vidro de nozes em conserva espatifou-se no chão e ele foi apanhado trepando com a amante na despensa. E é claro que o Brian ficou muito mais perturbado por se separar daquelas duas molecotas do que por deixar Louise. Não deveria ser um problema amar a mulher e os filhos, mas, não sei porquê, alguns homens escolhem, como bons administradores de fundos mútuos, que minimizam o risco enquanto maximizam o lucro da carteira de título, eles pegam tudo que um dia investiram nas mulheres e aplicam nos filhos. O que é isso? Será que os filhos parecem um investimento mais seguro por precisarem de vocês? Pelo fato de vocês nunca poderem se tornar pais deles, como eu poderia me tornar sua ex-mulher? Você nunca confiou muito em mim, Franklin. Peguei aviões demais nos meus anos de formação, e você nunca registrou inteiramente que eu sempre comprava passagens de ida e volta. O que você quer fazer? Perguntei. Sentia-me zonza. Esperar até acabar o ano letivo, se pudermos. Tomar as providências no verão. Pelo menos, a questão da guarda não dá muita dor de cabeça, não é? Você acrescentou, irritado. E isso já diz tudo. Naquele momento, é claro, não tínhamos como saber que você também ficaria com a Célia. Isso já. Eu não queria soar digna de pena. Você já decidiu. Não há mais nada para decidir, Eva, foi sua resposta frouxa. Já aconteceu. Se eu tivesse imaginado essa cena, e não tinha, porque imaginar essas coisas é convidá-las, esperaria ficar acordada até o amanhecer, secando uma garrafa e me angustiando para descobrir o que dera errado. Mas intuí que, se tanto, iríamos dormir cedo. Como acontece com as torradeiras e os carros pequenos, a gente só mexe na mecânica de um casamento para resgatá-lo e repô-lo em funcionamento. Não adianta muito bisbilhotar para descobrir onde foi que os cabos se romperam, antes de jogar o equipamento no lixo. E mais,
Embora eu esperasse chorar, descobri-me completamente seca. Com a casa superaquecida, minhas narinas estavam ressecadas e pinicando e meus lábios rachavam. Você tinha razão, já havia acontecido. E talvez fizesse 10 anos que eu estava de luto por nosso casamento. Nessa hora, entendi como se sentiam os parceiros de cônjuges que estavam senis há muito tempo, quando, depois de visitas perseverantes e debilitantes a um asilo, aquilo que estava funcionalmente morto sucumbia à morte de fato. Um arrepio culminante de tristeza, um tremor de alívio culpado. Pela primeira vez desde que eu conseguia me lembrar, relaxei. Meus ombros arriaram uns bons 5 centímetros. Sentei-me em minha poltrona. Sentei-me. Talvez nunca me houvesse sentado tão completamente. Tudo o que fiz foi sentar. Por isso, foi preciso um esforço supremo para erguer os olhos e virar a cabeça, quando um quê de movimento na boca do corredor perturbou a estase perfeita de nossa vida imóvel. Kevin deu um passo deliberado em direção à luz. Uma olhadela confirmou que ele estivera escutando. Parecia diferente. A despeito daquelas tardes sórdidas, com a porta do banheiro aberta, essa era a primeira vez em anos que eu o via nu. Ai, ele ainda estava usando as roupas de tamanho normal da audiência. Mas deixará para lá o olhar de esguelha. Estava ereto. A torção sarcástica da boca havia sumido. As feições estavam em repouso. Pensei com meus botões. Ele é mesmo marcante, como observar expressivamente sua professora de teatro. Parecia mais velho. Porém, o que mais me admirou foram seus olhos. Comumente, eles tinham o arbaço daquela película verde azulada das maçãs por lavar, vazios e sem foco, entediados e beligerantes, barravam minha entrada. É claro, de vez em quando cintilavam de maldade, como as portas fechadas de metal de uma fornalha em torno das quais às vezes arde uma bordinha vermelha, da qual se elevam umas labaredas perdidas. Mas, quando ele entrou na cozinha, as portas da fornalha se escancararam e revelaram os jatos de fogo. Tenho que beber água, anunciou ele, conseguindo sibilar, de algum modo, sem pronunciar um único S, e andou até a pia. Kel, disse você, não se deixe perturbar por nada que possa ter entreouvido. É fácil entender mal quando se escuta uma coisa fora do contexto. E por que eu não conheceria o contexto? Fez ele. Bebeu um só gole de seu copo. O contexto sou eu. Pôs o copo na bancada e foi embora. Tenho certeza disso. Naquele momento, naquele engolir em seco, foi ali que ele decidiu. Uma semana depois, recebemos outra carta da diretoria da escola. Já afastada das aulas desde que tinham sido feitas as primeiras acusações, Vicky Pagorski seria permanentemente transferida para tarefas administrativas e nunca mais poderia supervisionar alunos diretamente. Entretanto, na falta de qualquer prova, a não ser a palavra dos meninos contra a dela, não seria demitida. Nós dois julgamos a decisão covarde, se bem que por razões diferentes. A mim me pareceu que ou ela era culpada ou não era, e não havia justificativa para afastar uma inocente de uma ocupação que ela claramente adorava. Você ficou ultrajado por ela não ser demitida e por nenhum dos outros pais estar planejando mover um processo. Depois de andar recurvado pela casa, da maneira mais conspícua possível, num exercício essencialmente perfeito, Kevin lhe confidenciou que estava deprimido. Você disse que sabia por quê. Perplexo com a injustiça da punição ridícula aplicada pela diretoria da escola, Kevin sentia-se humilhado. Portanto, é claro que estava deprimido. Você também se afligiu por ele haver intuído um divórcio iminente, cuja oficialização nós dois queríamos adiar até termos que fazê-la. Ele quis tomar Prozac. Pela minha amostragem aleatória, uns bons 50% do corpo decente andavam tomando um ou outro antidepressivo, embora ele tenha pedido especificamente o Prozac. Sempre desconfiei dos reanimadores legalmente aprovados e me preocupava, sim, com a fama desse remédio de causar apatia. A ideia de que nosso filho ficasse ainda mais indiferente ao mundo era inquietante. Mas, sendo tão raro eu me ausentar dos Estados Unidos naquela época, também eu me havia aculturado e aceitado a ideia de que, num país com mais dinheiro, mais liberdade, casas maiores, melhores escolas, melhor assistência médica e oportunidades mais restritas do que qualquer outro lugar do mundo, é claro que uma abundância da população ficaria desnorteada de tristeza. Por isso concordei. E o psiquiatra que consultamos pareceu tão satisfeito em fornecer punhados de medicamentos quanto nosso dentista gostava de oferecer pirulitos grátis. Quase todos os filhos ficam mortificados com a perspectiva do divórcio dos pais e não nego que a conversa entreouvida no corredor fizera Kevin entrar em parafuso. Mesmo assim, aquilo me desconcertou. Fazia 15 anos que esse menino tentava nos separar, porque não estava satisfeito. E, se eu era mesmo tamanho horror, por que ele não se livraria alegremente da mãe horrorosa? Em retrospectiva, só posso presumir que era muito ruim viver com uma mulher fria, desconfiada, ressentida, acusatória e distante. Só uma eventualidade devia parecer pior do que isso. Era viver com você, Franklin. Ficar atolado com o papai. Ficar atolado com o papai, o panaca. Eva,